Sejam todos bem-vindos ao BonitoCast. E o assunto de hoje é o ciclismo indoor. O que é e quais são os benefícios. E ao meu lado, a Rubi Bonito. E para nos auxiliar com esse assunto, o Ulisses Cury, que é o CEO da BitCycle, e a treinadora apaixonante Karen Sandri, a nossa rainha do ciclismo indoor. E vamos lá, pessoal. Antes da gente falar um pouco do que é o ciclismo indoor, do que é a BitCycle, vamos conhecer quem são nossos entrevistados. Então vamos saber um pouquinho da história do Ulisses, né? Então, quem que é o Ulisses e como que surgiu a BitCycle? Bom, vamos lá. Resumidamente, quem é o Ulisses, vamos pegar aí da parte mais adolescente para frente, né? Eu sou filho de empresário, né? Nasci com o meu pai já começando a empreender, né? Então, desde o início ele já me ensinou esse caminho do empreendedorismo, de seguir uma linha empresarial. E desde então, desde sempre, vamos falar sempre mesmo, porque 10 anos de idade meu pai me colocou para vender no balcão. Né? Então, desde sempre, meu pai sempre muito justo, eu tenho uma irmã mais nova, mas ele sempre foi muito justo com os dois, era trabalho se remunera. Né? Então, desde o começo da minha vida, aprendi que para ganhar dinheiro tem que trabalhar, não tem outro jeito. E com 18 anos de idade eu fui para fora, fui para São Paulo, né? 18 para 19. Estudei por lá, comecei uma carreira paralela ao empreendedorismo de ciência da computação. Na verdade, eu comecei aqui, fui para São Paulo, misturou com artes cênicas. Aí, das artes cênicas, acabei indo para... Gostei, né? Acabei indo para os Estados Unidos, depois para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ainda fiz administração. Então, se for formar tudo aí, qualquer a definição, eu não saberia dizer. Mas o legal é que sempre que eu fui para São Paulo, eu tive que me virar. Sim. De alguma forma, eu tinha que me virar. O meu pai, ele até ajudava, eu acho que era mais psicológico, né? Dava o apoio. Ele dava o apoio. Mas, para você ver, em São Paulo, eu formatava computadores dos edifícios para ganhar um pouco de dinheiro ali para poder sair na noite. Fazia alguns testes de comerciais que se remunerava na época. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. No Rio de Janeiro, ainda dava aula de violão para as crianças e tal. E comecei a empreender já no Rio de Janeiro, até junto com a empresa que, com 18 anos, eu comecei aqui em Rio Preto com o meu pai. Meu pai, ele tem a empresa dele, e aí nós montamos uma outra empresa nessa parte do empresarial. Só que eu levei ela nessa viagem toda, de São Paulo, Estados Unidos, Rio de Janeiro. E quando eu voltei do Rio de Janeiro, essa empresa eu resolvi crescer um pouquinho mais. Eu resolvi montar uma distribuidora, uma importadora. Aí fui para a China. Nossa. Aí fui conhecer os fornecedores, sempre meio que no ramo ali das empresas do meu pai. Meu pai trabalha com parafusos, ferramentas, né? Então, eu também trabalho com isso. Né? E aí, em 2015, foi quando em Nova York eu vi um estúdio de ciclismo. Certo. Aí eu olhei aquilo lá e falei, eu já era apaixonado em ciclismo, já pedalava. Comecei no Rio de Janeiro, na verdade, em 2007. Comecei com o ciclismo indoor. E até é uma história engraçada, porque com 6 meses de ciclismo indoor, o professor, que é um grande irmão meu hoje, é meu padrinho de casamento, ele me convidou para ir pedalar na rua. Eu falei, cara, mas eu nem bike tenho. Ele, não, eu te arrumo. Eu falei, tá bom, nós vamos pedalar quantas horas? A minha referência era horas, porque ciclismo indoor, horas, não quilometragem, né? E aí ele falou, cara, relaxa, você aguenta. Nós vamos com uma turma que você aguenta. Eu falei, tá, mas mais ou menos quantas horas? Vai dar mais ou menos umas 6. Eu, 6? Falei, 6 horas, cara? Não, no máximo eu faço 2 horas aqui. E foi bem quando eu dobrei uma aula dele, que era de alta intensidade, que ele me convidou. Ele falou, você aguenta e tal. Tá bom. E aí ele veio me arrumar uma bike 15. Para quem entende de bike, eu uso bike 19. Ele me arrumou uma 15. Eu parecia um orangotango na bike pedalando. Era uma coisa até engraçada. E eu aguentei fazer 120 quilômetros com média de 20, com mais de 1.500 de altimetria.
E foi assim, foi meu primeiro pedal. Meu primeiro pedal de longa distância, de mountain bike mesmo, foi esse pedal. E daí pra frente eu comprei uma bike, comecei a fazer os pedais. Quando vim pra cá, não parava. A abelhinha picou. E não tinha muita turma aqui em Rio Preto quando eu voltei em 2011. Então eu meio que fui me distanciando. E aí voltando lá em 2015, que eu vim nos Estados Unidos, lá em Nova York, eu falei, cara, olha que legal isso. Um estúdio e tal. E comecei a pesquisar se já existia no Brasil. E sim, já existia um estúdio no Brasil, lá em São Paulo. Fui lá fazer. Falei, vamos ver como é que é. Eu pedalei, achei super legal, né, o ambiente e tal, mas eu não tinha muito gostado daquele jeito do pedal. Era meio americanizado. Sim. E aí eu falei, não, isso não é um pedal que eu gosto. Eu quero ver um negócio pra mim. Foi quando eu contactei a Karen, que a gente se encontrava na academia, eu já estava fazendo algumas aulas dela. Sim. E aí eu falei, eu tô com uma ideia. Quando eu falei pra ela, Lá vem. caraca, sério? Bom, essa Chorei na ideia foi 2015, eu fui pra IRSA em 2015, que é em São Paulo, conheci os equipamentos de bikes que tinha lá. Em 2016 eu voltei pra IRSA e aí teve o grande desafio da minha vida, né? Arrumar o dinheiro para investir, porque é um baita de um investimento. Eu vi uma para comprar, que usa lá na Beach, rapaz, é meio puxado, o valorzinho do carro não. Cada bike, né? Aquilo Todo ali é o mercado, Porsche, né? Então, a história da bike, eu não sei se vai ter essa pergunta do porquê, eu deixo para depois então. Mas só para concluir essa questão da minha vida aí, para chegar até a Beat Cycle, em 2016, final em novembro de 2016, eu e um primo meu tava procurando o espaço, meu primo para um restaurante e eu para o estúdio. E encontramos ali na Redentora o prédio que é hoje. Sim. E meu primo falou, ó, cabe nós dois aqui. Falei, tá. Agora já tinha feito as contas, né? Falei, deixa eu ver como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar pro meu pai que eu vou abrir um novo negócio, porque já tomava muito tempo. Aí eu sei que eu pedi um empréstimo, fiz um empréstimo no banco e eu só comuniquei meu pai. Falei, ó, pai, eu aluguei um imóvel, eu vou montar o meu estúdio de ciclismo. Meu pai ficou um mês sem falar comigo. Eu falei, você é louco. Porque o investimento foi alto e ele falou exatamente isso. Você é louco, você não vai ter esse retorno nunca. Com ciclismo, com não sei o quê. Eu falei, mas não é pelo retorno financeiro. Eu só preciso custear aquilo lá. É uma paixão. E eu falava isso para ela, isso daí eu falo para todos que me conhecem, inclusive todos os professores quando entraram na Beat Cycle, eu deixei bem claro. A Beat Cycle é um estúdio porque eu gosto. Sim. Eu não pretendo ganhar dinheiro com este estúdio. Claro que eu também não quero prejuízo. Sim, claro. E se ganhasse dinheiro, maravilha. É consequência. Consequências. E tanto é que nem franquias eu tinha pensado até então. Eu falei, não, eu quero só para poder curtir. Eu quero do meu jeito. Aí, meu amigo, é do jeito que vocês já conhecem. É com gamificação, com todo o sistema integrado, as melhores bikes. E a bike, eu falei que eu ia falar depois, não, né? pode falar. Eu escolhi a bike Kaiser, mas depois eu dou detalhes, porque ela foi assim, na hora que eu pedalei nela, Ela é muito boa. eu falei, eu nunca tinha pedalado uma bike daquela. Não. E eu pedalei várias. Eu já pedalei um monte. Um monte. E lá na IRSA tinha todas. Então, assim, na hora que eu pedalei nela, eu falei, caramba, que bike é essa? E aí, olha, até arrepia de lembrar, cara. Eu lembro certinho, o dia que eu pedalei aquele negócio na tela, eu falei, nossa, esse trem é diferente. E aí, montei. Em maio de 2017, a gente inaugurou a Beat Cycle, dia 17 de maio de 2017. E foi isso, vai fazer agora 8 anos. 8 anos, eu acho que eu tô lá desde o comecinho também. Aí. Eu acho que sim, né? Tá. Ô, Karen, e você como treinadora? Me conta um pouquinho dessa sua paixão pelo ciclismo indoor. Vamos lá. Bom, primeiro vamos fazer um resumo geral, porque senão, né, pensa numa pessoa que andou igual notícia ruim, foi eu. Um pouquinho da tua história também. Bom, eu sou graduada em Educação Física e pós-graduada em Fisiologia do Exercício na prescrição de exercícios. Então, especialidade em treinamento mesmo, né? Eu sempre gostei, sempre amei muito essa coisa personalizada e tal.
vamos direto pro ciclismo. Sempre, lógico, todo mundo quando nasce, daí a pouquinho já ganha uma bicicletinha com as rodinhas, vai tirando, e esse é o primeiro passo que acredito a maioria das pessoas, né, que tem a bicicletinha, e eu não fui, comigo não foi diferente. Né? E caminhando pro ciclismo, como adolescente, eu já tive várias bicicletas, ia trabalhar de bicicleta, andava de bicicleta. E como eu já andei mais com notícia ruim... Pegar uma marmita de bicicleta. Vixe, eu fiz... Vixe, olha lá. Começou a me expor aqui já, logo no início. É bom já ir jogando as cartas na mesa. Aí eu buscava água. Então, eu morei já em Rio Preto, Minas, Bahia, Espírito Santo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas assim, mas não de bicicleta, né? Não fui de bicicleta, mas algumas cidadezinhas eu já viajei já de bicicleta. E o que eu fiz? Quando eu estive em Guarapari, no Espírito Santo, que é beira de praia, né? Eu fiquei 3 anos em Guarapari. E foi onde eu mais usei a bicicleta, só que não indoor, né? A bicicleta de mountain bike. Eu ganhei uma comissão que eu ganhei num serviço que eu fiz, eu ganhei o Giló. O Giló é aquela bicicleta com aquele aro curvado, aquele banco grandão. Sei. Cara, eu curti o Giló. É tipo uma barra forte, um pouquinho mais moderna. Antes disso, eu tinha uma de alumínio que me roubaram, fiquei triste. Aí, uma comissão que eu ganhei lá, eu comprei o Giló. Isso eu tinha uns 16 anos, por aí. E o Giló me levava para todo lado. Viajava de Giló para todo lado. Os meninos apareciam em casa, vamos, montava junto. A gente ia de uma cidade para outra. Andava, tipo, 40 quilômetros para as cidadezinhas em Guarapari, muito próximos, né? E os meninos batiam na porta de casa, vamos, cara, ir lá pra Iriri? Eu falei, vamos. Aí eu montava na bike e ia. Mas assim, não tinha mochila, comida, nada. Eu ia, né? Bem roots mesmo. Andava no meio das pedras com o Giló na mão e tal. Bem louca. Vai vendo. Eu não vou contar nem metade, vai vendo. Aí, beleza. Chegava lá na outra cidade, ligava pra minha mãe. Onde você tá, menina? Não sei o quê. Tô aqui, Iriri. O que você tá fazendo aí? Meu Deus do céu, vou te buscar. Falei, não, calma que eu vou voltar de bicicleta. Calma que eu tô com o Giló. Calma que eu tô com o Giló. Não tinha, né, essa violência, esse risco e tal. Então, eu andava muito de bicicleta, me formei como salva-vidas, fazia triatlo, assim, né? E essa coisa de treinar na beira da praia, fazia um triatlo amador e... Daí, quando eu fiz os 18 anos, 19, precisava de fazer faculdade e a gente voltou para Rio Preto. Meus pais tinham uns negócios aqui e a gente precisava de retomar. Então, eu fiz a faculdade de Educação Física, me inscrevi. Né? Eu tinha um sonho de fazer medicina, mas eu não tinha a grana. Como custear esse sonho. Então, eu falei, minha mãe virou para mim e falou assim, filha, o que você vai fazer, né? O que você escolheu fazer faculdade aí? Você quer ser, né, advogada, tal, não sei o quê? Eu falei, mãe, eu queria fazer Educação Física. A minha mãe olhou para mim, dentro do meu olho, e falou assim, filha, você é tão inteligente para estudar Educação Física. Aí eu olhei no olho dela e falei assim, pois eu vou ser a melhor, você vai ver. Eu vou fazer Educação Física e vou fazer de tudo para ser a melhor. E é um curso difícil também, né? Sim. Da fisiologia, do corpo humano. Né? Exatamente. As pessoas acham que é só entrar lá e ficar jogando bola, né? E brincar com bexiga. E que tá tudo bem. Não é bem complexo, né? Encarei a bucha, vim para Rio Preto e comecei com Educação Física. E eu não tinha grana para pagar nenhum ônibus. Então, eu vinha de bicicleta para estudar, enfim. Vamos lá, vamos encurtar. A minha experiência com o ciclismo indoor, né, foi nesses anos de formação, foi a pior... Assim, não pense que eu vou contar uma história romântica, não vou. Eu odiava o ciclismo indoor. Primeira vez que eu vi uma aula... Primeira aula que eu fiz de ciclismo indoor foi de uma professora, não vou citar nomes, né? Senão ela pode ir, né? Eu fui na aula dela. Assistindo, né? Melhor não. Vai que ela assiste, ela vai falar, puta, né? Precisa falar meu nome. E eu entrei nessa academia e fiz essa aula de ciclismo indoor, nunca tinha pedalado. E a professora sentou, eu sentei de frente para a professora e ela me orientou muito mal, assim, me posicionou muito estranha na bike. E eu fui do jeito que eu achava que era, né? Enfim, eu estava começando a fazer faculdade, ainda não tinha esse conhecimento, né? E ela olhava para mim com aquele olho arregalado, assim, com aqueles dentes, falava... Eu lembro até hoje da cara dela, assim, sabe? Cara, aquilo me deu um desespero. E eu olhava pra ela, aí eu olhava pro cara do lado e falava, meu, o que essa mulher tá falando, pelo amor de Deus? Aí ele, não sei. E eu não entendi o que ela queria falar. Resumo, foi horrível. Eu saí na metade da aula por causa da dor do banco. Deu uma dor lá no meio dos países. Saí de lá... Nocinho. Revoltada. Falei, não, odeio esse negócio, não gosto, nunca vou dar aula disso. Daí fui fazendo pump, jump, balance, combat, todas as aulas que tem de ginástica. A Lari, que é uma das mentoras da ginástica aqui em Rio Preto, me convidou. Falei, cara, por que você não dá aula? Até então eu era personal trainer. Voltei pro personal trainer. Aí ela falou, cara, por que você não dá aula de ginástica? Eu falei, vamos lá, você tem jeito, você tem coordenação, vamos embora. Aí que eu fui pra ginástica. Comecei a fazer esse monte de aula.
E aí, eu fui trabalhar numa academia, eu não sei se eu devo citar o nome de academia, mas enfim, trabalhei numa academia. Para não se comprometer. É melhor. Eu dava todas as aulas nessa academia, todas. E aí, um belo dia, o dono da academia chegou e me falou, Karen, eu tô precisando... Tinha uma professora que dava aula de RPM, que na época era o RPM, ele estava em alta. O RPM é uma franquia, provavelmente a gente... Pode ser que vocês falem isso aí. E... tinha um RPM lá e precisava de fazer o curso para ser professor de ciclismo indoor. E a gente precisava de mais professores, e tinha eu, essa professora, e um outro professor também que era de outro ramo. Aí ele falou, Karen, eu preciso de colocar mais aula de ciclismo. E eu preciso que você faça o curso e seja professora de ciclismo indoor. Eu falei, jamais. Não gosto disso, acho horrível, minha experiência foi traumática, né? Não vou fazer isso, acabou. Ele falou, ok, então vou contratar uma outra pessoa e aí eu vou pegar metade das suas aulas e passar para essa pessoa, porque essa pessoa tem que ter uma quantidade de aulas para poder ir para academia. Eu, vou fazer o curso de ciclismo, vamos dar aula de ciclismo. Porque a gente vendia o almoço para comprar janta, né? Falei, então, vamos fazer ciclismo, por que não fazer ciclismo, né? Daí eu lembro que eu fiz o curso. Cara, o RPM é um curso que ele tem 2 dias de duração e você pedala o dia inteiro. Na minha cabeça, eu visualizava uma almofada amarrada no banco. Eu visualizava eu sei lá, eu tive várias ideias para aquilo ali parar de doer. Mas aí, como a gente fala para os alunos que estão começando, né, caleja. Caleja. De fato, calejou, porque também não tinha outro jeito, né? Ou arrancava minhas coisas fora ou calejava. Beleza. Comecei a aula de ciclismo e aí eu fui me apaixonando. A partir daí, comecei a dar aula nessa academia e fui criando, né, dentro do que o programa me oferecia, agora que a gente conhece a metodologia, como funciona. E nesse meio tempo, eu estava casada com uma pessoa, morava junto com uma pessoa que teve que mudar de cidade. O que eu fiz? Parei tudo e comecei nessa cidade, que foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá em Campo Grande, aí eu pus minha mochilinha nas costas, porque eu não pude levar meu carro nem nada, comecei devagar e fui naquele sol de 40 graus, academia, procurar emprego. Né? E é legal porque a gente está numa academia, já está com um nome, né? Muitas pessoas te conhecem, já está dando bastante aula e chega num lugar que ninguém te conhece. Então eu ia lá, por favor, posso dar uma aula para você conhecer meu trabalho e tal, não sei o quê. Resumo, comecei a dar aula de ciclismo em 4 academias lá, 2 eu coordenei, 4 eu trabalhei. E... lá em Campo Grande, na época, tinha a equipe de ciclismo do Brasil, era de Campo Grande. Legal. Então, muitos ciclistas pedalavam comigo na academia, faziam aula. A gente tinha muita proximidade com os atletas, com o pessoal que pedalava lá em Campo Grande. E, a partir daí, eu fui me apaixonando. Então, eu refiz o curso do RPM, e fiz mais 2, pós-graduações do RPM, que é um aperfeiçoamento da técnica. A louca, né? E fui me apaixonando, e aquela aula também eu percebia que os alunos também gostavam do meu trabalho, e aquilo foi me dando ferramenta, enfim. Então, foi daí que eu fui criando essa paixão pelo ciclismo indoor, né? E no caso, dava aula de RPM. Voltei para Rio Preto, o dono de uma outra academia falou, Karen, você vai procurar emprego na área? Eu falei, vou, nem vai, vem para cá. Já comecei a trabalhar com ele. Em 3 meses eu estava coordenando a academia. E aí eu comecei com as aulas de ciclismo também, indoor, enfim. E depois uma outra troca de academia. Eu já trombei com o Ulisses nessa academia. Depois uma outra, várias vezes. Um belo dia esse cidadão me chama, né? Eu estava lá dando aula. Olha, você pode vir aqui e tal? Você pode. Aí ele falou que estava tendo essa ideia. Na hora eu comecei a chorar. Falei, cara, o sonho da minha vida, até me emociona de lembrar. Eu lembro disso. O sonho da minha vida é o que você está querendo fazer. Eu falei, vambora, você me ajuda? Eu falei, vambora, vamos fazer isso aí. E a partir daí, né, a gente começou a trocar bastante ideia e tal. E a gente começou a idealizar e formatar e tornar real aí. Foi 1 ano, mais ou menos, né, de formatação. E eu fiquei muito emocionada, cara, porque assim, a ferramenta que o Ulisses proporcionou para os professores é fantástica. Sim. Então, assim, é como se, tipo assim, eu sou professora e ministro um tipo de aula. Então, o que seria perfeito para mim dentro do contexto que eu pudesse usar todas as ferramentas possíveis para dar uma aula fantástica? Ele falou assim, quer? Tá aqui. Tem lá dentro do estúdio. Então, aí foi o casamento, match total, né? Um presente. E assim foi. Aí a gente cada vez mais foi fazendo doideira, aprendendo. Muitas né? doideiras. Muitas doideiras. É por aí. Ulisses, e me fala uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Qual que é a diferença do spinning para o ciclismo indoor? E das outras bikes também que a gente vê por aí. Sim. Qual que é a diferença?
Basicamente, né, assim, a resposta mais simples de se dar é: spinning é uma marca. Tá? Spinning é uma marca de uma bike e de uma metodologia. Mas como é que nem falar cotonete. Né? Então, lá atrás, falava-se spinning para uma aula de ciclismo indoor. Vou no spinning. Eu vou no spinning, exatamente. Né? Mas assim, a história do spinning e tudo mais, isso daí acho que vem lá da África, né? Um cara que era triatleta ou ciclista, uma coisa assim, que ele se lesionava e para ele tentar fazer treinos mais contínuos sem se lesionar, ele desenvolveu uma bike estática. Então a história, resumidamente, é isso. Eu não sei em detalhes a história da spinning. Sim. E a bike indoor é o geral. Só que assim, a bike indoor, o ciclismo indoor, é o ciclismo mesmo, o que tem de É a modalidade. um tempo para trás aí, né? O que está tendo hoje, até algumas pessoas concordam e pessoas do ciclismo falam, não é considerado um ciclismo indoor. Ainda não sabemos o que é, mas não é um ciclismo indoor, pode dar qualquer outro nome. Mas o ciclismo indoor de verdade, qualquer bike ergométrica, né, que você coloque dentro de uma sala e que você ministre uma aula de ciclismo, né, é um ciclismo indoor. É um ciclismo. Exatamente. Se quiser me corrigir de alguma coisa. Não, é por aí mesmo. E Karen, as aulas de ciclismo, né? Elas são para todas as idades, a partir de qual idade pode praticar? Vamos lá. As aulas de ciclismo, o que depende, como eu disse lá no começo, né? Todo mundo começa pedalando logo de criança, né? Põe o pezinho no chão, já põe as rodinhas e já sai pedalando. Então, o que a gente coloca lá na BeatCycle, né? Como padrão? A criança, né, no caso, porque dá para começar desde criança. Alcançou o banco, deu uma altura em que a sua mecânica corporal fica favorável de uma forma segura. E essa criança, no caso, né? Porque eu estou falando desde do pé. 1,45. Para ser É exato. 1,45? 1,45 já é regulagem. Uma mãe que leva o filho lá para treinar, Então, menininha assim, dos 10 anos, por aí, 11. Sim. O que eu peço como professora, como profissional eu preciso que esse filho não seja um louco maluco, né? Por quê? Porque ele precisa de obedecer o professor para que a gente consiga... porque tem umas crianças que já saem pegando fogo, plantando bananeira, né? Então, acho que esses dois critérios para iniciar são importantes. Você ter uma altura saudável, segura para as suas articulações e ser uma criança que costuma obedecer, fazer o que o professor fala para que não aconteça de dar um giro rápido, escapar o pedal e machucar o... Então, assim, dentro desse padrão. E a idade, a maior idade, vai depender aí de cada um. Não tem um padrão específico de idade também. A partir do ponto que você consegue pedalar, né? Porque o ciclismo indoor ele tem uma mecânica muito, muito certa. Um movimento antero-posterior, não tem lateralidade, não tem impacto. Então, a idade, né? Até os nossos alunos, então nós temos uns monstros lá, né? Que eu falo que eu tenho uns monstros épicos lá. Então, enquanto a pessoa tiver condição saudável, e também é importante, sempre a gente pede o atestado médico, né? Para poder ter um registro de que a pessoa está apta, não tem algum problema aí, sei lá, uma cardiopatia, alguma coisa que possa, né? Ser estimulada com o ciclismo. Tem alguns lá que a gente conhece, que treina, né? Tá no horário das 6h10, não vou falar o nome. No outro seu horário, eu acho que já passou ali uns 60, tá quase chegando a 70. Já temos alunos de 70. E os bichos tem de pedalam 70. pesado, viu? E dá pau muito bonitinho, viu? Então, é isso aí. Então, não tem um padrão. A pessoa precisa de ter uma certa qualidade, né, articular. E o legal do ciclismo é exatamente isso. Ele dá uma amplitude muito grande, e a abrangência muito grande de pessoas que podem estar fazendo, né? Sim. Então, até gestante também, né? Nós tivemos a nossa própria professora, Luana, né? É verdade, ela deu aula. Né? Ela deu uma aula uma semana antes de ter neném, então ministrou aula tranquilamente. Então, quando Teve feito uma com amiga minha segurança... lá que com 40 semanas ela estava pedalando lá. A Fernanda, né? Eu falei o nome, mas Fernanda tem várias. Que treinava lá, que acho que é advogada também. A Fernanda Rosa, ela foi minha aluna de personal também, pedalava na BeatCycle. Sim, ela foi até... É o termo certo, mas ela estava grávida. Inclusive, né? ela tá grávida de novo. Já vai ter outro neném. Não para. E tá aí na BeatCycle, tá pedalando. Vira e mexe, ela aparece por lá. É saudável. Sim, muito saudável. Não tem impacto, como a Karen falou. Então, né? a vantagem é essa. Às vezes a pessoa tem uma lesão de coluna, um problema no joelho. O fato dela estar totalmente apoiada pela bike e fazer a utilização, conforme a gente orienta, de cargas, né, de posicionamento, não tensionar o que não precisa, usar só o que precisa para pedalar. Então, isso tudo cria essa abrangência. Então, eu falo, não é porque eu sou professora de ciclismo indoor, mas
é fantástico a quantidade de benefícios de coisas que a gente consegue aí ter com o ciclismo indoor. É muito legal, é bem abrangente mesmo. E muito recomendado por ortopedistas também. Também. Né? É um dos Sim. exercícios mais recomendados, né? O ciclismo indoor. Legal. É isso aí. Você quase respondeu tudo a minha Ixi, próxima pergunta. eu se Mas deixar falar- ainda dá para eu fazer ela. Eu quero saber se qualquer pessoa consegue te acompanhar nas suas aulas, que eu sei que elas... Já Pessoal, fiz talvez algumas. com sobrepeso, uma lesão na coluna ou no joelho. Consegue fazer? Então, o que que acontece? As pessoas normalmente chegam com medo, né? Achando que tem que chegar lá e mostrar uma baita performance, tem que arrasar e ficar, né? Como tem esse sistema de que eu falo que é um videogame. A pessoa chega à primeira aula e fala assim, ó, nós vamos jogar videogame. Porque Sim. a todo momento você vai estar sendo monitorado, vai estar se conhecendo, se vendo em tempo real, pedalando. E aí tem esse medo, né? De, eu tô em primeiro, eu tô em último. E isso, o sistema ele serve apenas para te dar um parâmetro de como você está em meio às pessoas ao lado e a tua própria performance, né? Então, primeiro, atestado médico já me dá uma base de que você está apto a fazer atividade física. E aí, quanto a joelho, por exemplo, você tem qualquer patologia no joelho, a não ser as específicas que restringem você de andar, enfim, por algum tempo, um pós-operatório, talvez, a bike, ela tem esse, é o que eu falei, tem esse movimento antero-posterior e isso gera um conforto articular, uma segurança para estar executando os movimentos. Coluna vertebral, como você senta no banco, você apoia toda a tua coluna vertebral. E aí eu traciono o aluno para frente para tirar o peso da coluna vertebral. Então tem toda um bike fit aí que a gente faz, né? Antes de iniciar o treinamento, para que o aluno possa se posicionar de uma forma que ele não vai se lesionar. Sim. Né? Então, essa é a vantagem do ciclismo indoor. Então, você consegue encaixar a pessoa de uma forma que ela possa se estabilizar e exercer fazer o exercício na maior intensidade possível e sem esse risco da lesão. Né? E o impacto. Pensa, a gente tira totalmente o impacto também, que é o que normalmente causa essa questão do machucado, né, e tal. Então, é muito bacana. Qualquer um pode fazer, desde que tenha essa orientação anterior, né? Desde que explique para o professor, é importante até dizer, a gente chega e fala para o professor, eu tenho um problema assim, 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 a gente sempre pergunta, mas às vezes vai que na hora não pergunta, eu sou assim, 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 a gente vai adaptar e deixar tudo prontinho ali. Tem aluno que não pedala em pé, tem aluno que tem problema no joelho, né? Igual a tia Lu, ela pedala sempre sentada. Por quê? Porque para ela pedalar em pé gera uma pressão desfavorável. Acabou de fazer cirurgia de joelho, tá lá, pedala com a gente sempre. Então, assim, é fantástico. A abrangência é muito grande. Bom mesmo. Me conta também dos benefícios físicos, psicológicos e se eu posso substituir o ciclismo indoor pela musculação. Vamos lá. Os benefícios. Bom, é um cardiorrespiratório incrível. Então, essa vascularização que o exercício aeróbico provoca no corpo, né? Essa questão da circulação. Então, você consegue oxigenar o seu corpo e, ao mesmo tempo, beneficiar todas as áreas, né? Toda a musculatura. Então, a gente tem muitas pessoas que emagrecem muito na Beach Cycle. Temos histórias aí de muitas conquistas, de várias pessoas perderam 20, 30 quilos pedalando. Então, como atividade para emagrecimento, é sensacional. Fortalecimento pós-operatório. A parte psicológica é muito legal. Sim. Né? Porque a pessoa tá ali, ela desliga, que eu falo várias vezes, gente, respira, desliga do planeta, vamos para outro lugar, deixa os teus problemas lá fora, e aí a gente liga umas luzes, é tipo uma boate, é muito legal, né? Não, sua aula é sensacional. Põe os musicão, né? Você tem que ir, hein? Tô devendo. Eu quase morri a primeira vez que eu fui, senhor. Aí não é, ela me arrasta pra academia às 4 horas da manhã. Que jeito que A gente faz aguenta. musculação das 4 às 5. 5h30. Até umas 5h30. Aí depois eu vou pra bike e ela não vai. Tanto que a Mas gente você não, tem que levar. Tanto que a gente não Tem que arruma arrastar. personal nesse horário. A única que a gente treinou foi com a Carla Cordeiro, Uhum. que atendia a gente às 5 horas da manhã. Mas Esse A horário maluca aí, especial, ela né? quer fazer Bem uma madrugada, especial. não tem E jeito. a gente tem umas corujas lá que treinam também de madrugada e depois vai pra bike. Então, olha que legal Mas eu esse estou te trabalho, devendo né? algumas aulas. Agora, vamos falar da musculação. Musculação e o ciclismo, né? Que é a segunda pergunta. Sim. Uhum. Os benefícios, acho que vai desde os Tudo, psicológicos, né? Enfim.
Com relação à musculação, então o que a gente tem assim? Agora eu já estou falando como professora, né? Como profissional. A musculação ela é a base de todo o treinamento. Então, se você falar para mim, Karen, eu planto bananeira, corro, pulo da ponte, faço... como é que chama o que você está fazendo? Qual dos? Nossa. Pendura nas costas. Escalada? Escalada. Escalada? Tem um que você faz... Crossfit? Não. Não? CrossFit é o Carlinhos que gosta. Calistenia. 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 Eu faço todos esses exercícios. Eu faço tudo isso aí. Tá bom? Não, porque você não faz musculação. Tá. Então, a musculação, nada vai tirar a importância e o significado da musculação. A musculação é como se fosse o alicerce da casa. Então, se você tem um alicerce, você pode construir qualquer coisa em cima que fica. Agora, se você constrói a sua casa sem um alicerce, qualquer ventinho, tempestade, derruba. A musculação é o Aí alicerce. lesiona, né? Então, não substitui. Porém, o que eu quero agregar? O ciclismo indoor, assim como as atividades cardiorrespiratórias, e em ênfase, obviamente, o ciclismo por não ter impacto, não causar lesão e tudo mais, o ciclismo indoor é o temperinho da musculação. Por quê? Musculação, entende uma coisa? A gente tem, agora você fisiologista, gente, sou formada, vamos usar. Musculação tem a tal da... tem as nossas organelas, elas são responsáveis por fazer a tal da mitocôndria, cara. Mitocôndria, ela é maravilhosa. Mitocôndria, ciclo de Krebs. Vamos lá, né? Então, a mitocôndria, em resumo, é a que gera energia para o corpo fazer força e se recuperar. A mitocôndria é a que faz a musculatura aumentar, é ela que faz a musculatura se recuperar. Essa mitocôndria, ela é muito utilizada na musculação. Então, assim, entende-se que quanto mais mitocôndrias você tiver, melhor é o teu aproveitamento muscular, melhor é o teu resultado, a tua recuperação, a tua hipertrofia, não é? Sim. Como que a gente faz para enfiar a mitocôndria lá dentro do corpo? Gente, pelo amor de Deus, não estou sendo técnica, estou falando de uma forma para todo mundo entender. Então, qual que é a ferramenta que vai fazer? Seria interessante, quanto mais mitocôndria, melhor, sim ou não? Sim. Maiores e em volume de mitocôndrias. O que aumenta as mitocôndrias no corpo? A mitocôndria, ela ama o tal do oxigênio. Quem leva o oxigênio lá para a mitocôndria, para ela falar, obrigada, agora eu vou mandar ver porque você está me ajudando? As hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Como que eu vou otimizar essa circulação sanguínea, aumentar o aporte de hemácias e absorção de oxigênio? Cardiorrespiratório. Olha que fantástico. Então, a hemácia, ela vai pegar o máximo... Normalmente, cada molécula de hemácia são 4 oxigênios, só por curiosidade. Mas quanto mais você mobilizar o sangue pelo corpo, mais você circular ele com oxigênio, mais eu aumento a quantidade da tal da mitocôndria. E a mitocôndria vai me ajudar lá na hipertrofia. Então, é um casamento perfeito. Então, realmente, a musculação sozinha, ela ajuda. Mas ela potencializa significativamente quando combinada ao ciclismo indoor ou qualquer atividade aeróbica. Então, é aí que está a importância. Então, é importante demais o cardiorrespiratório. Tanto que teve uma época que eu corria com o Adalberto, na rua. O Adalberto Lorga. Aí depois nunca mais eu corro, porque não tem nada, eu gosto demais. Fiz aquela corrida de Santos. Legal. Da tribuna. Nossa, é linda a corrida. Muito boa. Muito legal. Quando o pessoal correndo, eu vi os velhinhos passando, mas eu fui até o fim e consegui. Vou vencer pelo menos ele, eu vou passar para trás. E a musculação, eles falam o seguinte, quando você está ganhando massa muscular, você faz a bike, que ela queima um pouco da gordura, só que não é comparativo, cada modalidade tem seus benefícios, mas entre o ciclismo indoor e a corrida, eu acho que o ciclismo ele conserva mais a massa muscular ou não? A vantagem dos... Porque você vê os meninos que correm de rua, tudo meio magrelão. Apesar que tem uns caras de bike também que é bem magrelão. É a intensidade que você está colocando. O que vai diferenciar o que vai diferenciar é a intensidade do exercício. Então, assim, independente se for corrida ou se for o ciclismo indoor, o que eu indico é, faça o que te faz vibrar mais forte dentro do teu coração, em primeiro lugar. Porque às vezes você fala assim, corrida gasta mais calorias que bike. Aí a pessoa vai lá, não gosta de corrida, tem problema no joelho, o impacto vai atrasar, a pessoa não tem essa motivação. Então, em primeiro lugar, escolha atividade que realmente te cative, te faça se empenhar em fazer o seu melhor. Então, as intensidades, por isso que a gente trabalha muito com os treinamentos lá no estúdio.
Porque essas variações de intensidades, esses estímulos que a gente dá, né? Não é à toa que o professor estudou lá. A gente sabe montar sequências que vai fazer estimular intensidades que vão responder melhor o teu organismo. Sim. A corrida tem um limitador do impacto que tem a sua vantagem, né? Já tem estudos aí dizendo que a corrida, o fato de ter um impacto acaba ajudando também um pouquinho Eu não sabia, não, mas eu já troquei a corrida pela bicicleta por causa do impacto mesmo. Então, mas já tem alguns estudos aí também. tendo uma contradiçãozinha. As corridas curtas, elas acabam beneficiando até as lesões. Já estou lendo alguma coisa sobre. Legal. Mas a vantagem de não ter impacto, realmente, isso aí é absoluto. Né? Você não tem impacto, você consegue utilizar as tuas estruturas da melhor forma possível. E sem desequilíbrio, né, também. Então, uma coisa... É o que eu falo, principalmente os homens, né? Homem tem dificuldade demais, né? Homem não quer ficar fazendo muita coisa, muita coordenação motora. Os homens normalmente são esquisitos pra caramba, né? É aquela coisa dura, né? Então, assim, cara, eu vou apagar a luz, ninguém vai olhar pra você. Ninguém você. Isso Ninguém você tá só te precisa vendo. fazer isso aqui, ó. Então, você não se preocupa, não vou fazer você fazer nada, você vai só faca na caveira, baixar a cabeça e fazer o seu melhor. Por isso que abrange também, não só, né, o público feminino. Sim. Enfim, E Ulisses, a gente viu aqui que ciclismo indoor emagrece, Sim. melhora o humor, você começa o dia bem, porque eu começo o meu dia lá na Beach, tanto que todos os dias eu estou lá treinando. Hoje eu faço de 6h10 da manhã, que é de terça e quinta, esqueci o nome do domingo lá. O Léo. E depois eu sou fiel das 7h10. Né? E como que o aluno consegue ver a evolução dele lá? Existe algum programa, algum sistema que a Beach oferece para ver essa evolução aí? Sim. E esse é um dos diferenciais, né? A gente tem um sistema americano que é vinculado junto com a bike e ele te dá não só um gráfico da sua evolução, que você consegue ver no próprio site da BeachCycle na sua área de aluno, você consegue ver performance. E lá dentro da performance você vê quanto de caloria que você tem. E ele pega um histórico grande. Ele pega... Na tela vai te mostrar, acho que 12 ou 15 dos últimas aulas, como que está o seu gráfico. Sim. Então pega calorias gastas, quilometragem percorrida, pega o seu giro, qual foi o seu giro médio, que é o RPM. O que mais que ele pega lá? percentual de esforço, Percentual de vantagem. A wattagem, isso. Ele pega a wattagem, que as bikes ela tem um sistema de watts, né, de potência. Então você consegue ver através desse gráfico como é a evolução. É incrível quando a pessoa começa. Quando ela começa, é assim, o gráfico é praticamente unânime. As 4 primeiras aulas, a pessoa ela não tem muita evolução. Tá. Ela se mantém numa linha reta quase. A partir da 4ª aula, na 5ª aula em diante, aí você começa a ver os gatilhos. Aí você começa a ver a pessoa dando um pulo no gráfico. E por quê? Porque a pessoa, primeiro, a gente fala que são 4 aulas para calejar o banco. Sim. Né? São 4 aulas. Mas o banco lá é confortável. Viu? Muito. Meu Mas nunca reclamou, Eu não. falo para o aluno, calejar, mas calma, não imagina. Não é isso. É acostumar. Não. É que nem andar, Pra é que pessoa nem não andar a assustar. cavalo. Para quem anda a cavalo a primeira vez, no outro dia não anda. Mas se você for umas 4 vezes montado ali, aí acostuma. Mas tem gente que vai também e não sente nada. Né? Não, é verdade. Tem gente que isso pedala a é. hora inteira, sai. Realmente. O banco não é bem nada. macio. Você faz um É bem baita macio, terror é. e fala, não é bem assim. Não é aquele banco de ciclismo Não, de o banco é rua. bem confortável. Né? Que da minha bike de ciclismo, Deus me livre. É um negócio duro. Você tem a almofadinha só do bretelle ou da bermuda. Sim. É só isso. E então, na 5ª aula em diante, quando a pessoa já passou dessa parte de acostumar, aí você começa a ver a evolução dela. Ela começa a entender a carga. Ela começa a entender que se ela girar com um pouco mais de carga, ela faz mais pressão, ela faz mais watts, potência. Ela vai mais longe. Óbvio, você está colocando força, né? E então a pessoa ela começa a ver a evolução dela e aí mais para frente, aí tem uma parte mais profissional, que é quando a pessoa ela pode usar o sistema para ela mesma ver, como eu treino lá, inclusive o meu treino do Caminho da Fé do ano passado. É verdade, tem muita gente que faz Caminho da Fé. Tivemos agora. Né? Sim. O nosso professor Wagner acabou de participar também. Voltou ontem ou anteontem. Acho que uns 3 ou 9 da 710. Da nossa lá, né? turma foi. E eu fiz teve 3 ou 4, eu acho que foram. E para você ver, eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu não tinha muito tempo para pedalar na rua, eu só pedalava nas estradas de terra, não pedalei em asfalto. Eu pedalava nas estradas de terra de quarta e de sábado. O resto era tudo na BeachCycle.
eu coloquei uma meta de 300 a 400 quilômetros por semana. Sim. É pedal pra caramba. Sim. Durante 6 meses. Essa foi a minha preparação para fazer o Caminho da Fé de 2024. 90% foi dentro do estúdio. Sim. Então, eu fiz o desafio de que eu vou fazer o Caminho da Fé pedalando indoor. Sim. Por que eu fui pro outdoor para fazer de final de semana? No sábado eu fazia mais de 100 quilômetros. Porque, cara, você precisa ter tempo de banco. Uhum. E aí é o banco duro. Não é o banco macio da BitCycle. Macio. É o banco duro. Porque lá sofre. E sofre. É um negócio muito, muito, muito... cara, não dá nem pra... Quem fez sabe o que eu tô falando. Sim. Né? E quem não fez, eu falo, ó, vai fazer. É um desafio incrível que você faz pro teu corpo para você sentir. Mas vai treinado. Não vai fazer igual um primo meu maluco aí, que se você estiver me assistindo, você sabe quem que é. Uhum. É um maluco aí que foi sem treino. Não. Ele fez, mas o que era para fazer em 5 dias, eu acho que foi para 6 ou 7 dias. Sim. E xingando a bike e tudo. Morreu. Mas você começa a fazer um treino já em cima do sistema que a gente oferece, que a gente tem lá, para regeneração, treino forte, treino médio, regeneração, treino forte, treino médio. Esse foi o meu treino. Não adianta nada você chegar lá e dar o seu máximo todas as aulas. Sim. Uma hora o teu corpo entra em overtraining. É. E isso daí não é legal. E aí você começa a cair, teu gráfico começa a cair e você não percebe. Então, o sistema, ele te apresenta todos esses dados. Se você quiser seguir isso, puxa vida, você vai ganhar muito mais. Eu sei que tem muita gente que ainda nem abriu o aplicativo SPIV, que é o nosso sistema. Sim. Ali ele dá outras métricas incríveis. Que é o que você pode fazer, interligar no celular Isso. junto com a bike. Eu vejo o pessoal treinando, eles colocam o celular lá e eles Sim. fazem essa interligação. Na verdade, esse daí é da própria bike. Ah, da própria bike. O sistema SPIV depois da aula ele te dá todos os dados. Já vi. E aí você vê gráfico, aí você vê o tempo que você ficou na zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Então você consegue ver todas as zonas de treinamento. Se você está com fita cardíaca, ele bate também, você pega lá. Então Você consegue também montar o seu avatar, botar cabelo, óculos, bigode. É verdade. Cada dia todo um jeito. Gente, É porque você não montou. Moreno, cada hora está É porque você não montou Deixou ainda no o avatar. aleatório. Ele tá aleatório. Você pode tirar uma foto, o sistema vai ler Ele o faz teu rosto automático. e vai fazer o teu avatar de acordo com o que ele te legal. mostra. É Depois bem a gente legal. Olha pode que fazer legal. isso. Isso tudo é muito legal como ferramenta de motivação. Sim, porque sim. o aluno, ele chega e ele... Então, o que ele entende? Eu vou pedalar e, vou ver a música e vou tentar não morrer, né? Aí você... A ideia é essa. Qual que é a minha ideia? Tentar não morrer, tentar pedalar até o final, né? E aí você fala pro aluno, tá vendo? Tenta ficar aqui na zona verde. Você tá vendo essa intensidade aqui, ela é um pouquinho abaixo do mínimo. Uhum. Você consegue, põe um pouquinho mais de carga. Aí a pessoa vai se sentindo, falando, caraca, meu, lá, todo mundo no verde, eu consegui também. Sim. Pedalar em pé, nossa, tá esquisito, tenta soltar o corpo. Então, assim, a pessoa vai olhando no sistema e ela vai se visualizando Sim. em relação aos outros e a própria performance. E tem as bikezinhas lá que aparecem Sim. também. o Então, pessoal, aí você dá vê pra todo fazer de mundo, dia, eles de estão noite, lá. cara, eu falo, é um videogame. Isso né? daí, É. até complementando o que a Karen falou das cores, né? A cor cinza, azul, verde, Isso é amarelo. bom saber. Aí tem o vermelho claro, o vermelho escuro e o roxo. O roxo. Né? O que é isso? É uma forma que o sistema tem que vai adaptando a pessoa para que, conforme ela vai evoluindo, a gente chama de FTP, tá? Que conforme o seu FTP vai subindo, as cores elas vão se adaptando a você. Então, quando o professor fala assim, eu quero você com 90% do seu FTP. O FTP nada mais é do que o seu esforço máximo que você aguentaria de um determinado período. Uhum. Tipo, tem os FTPs de 3, de 5, de 8 e de 20 minutos para determinar o seu FTP. Naquela cor, você está fazendo um esforço anaeróbico, ou você está fazendo um esforço contra o relógio, ou você está fazendo um esforço de recuperação. Legal. E é quando o professor fala, todo mundo desce para azul, que você vai recuperar. Aí ele fala, não vai para o cinza, fica no azul. Agora vamos evoluir um pouquinho, vai começar uma subida. Então nós vamos subir, vamos para o amarelo. Aí começa uma subida no amarelo, que é um esforço um pouquinho mais acentuado. Sim. Então essas cores que o sistema dá para a pessoa é uma forma dela ter Se situar, né? se situar e Diante ter do o treinamento. treino igual Bem para mais todos. visual, assim, né? E o legal é que vira um personal trainer Sim. e um grupo, porque cada pessoa, o meu 100% é diferente do seu 100%, mas a cor 100% é igual, Sim. entendeu? A Então, pontuação de cada um tem a sua pontuação Exatamente. de treino. Dentro do que eu vejo lá, é a minha pontuação, é a minha evolução. isso, É o que está acontecendo Exatamente. comigo ali. perfeito. E você tem o seu FTP.
Você tem o seu FTP, eu tenho o meu FTP, a Karen tem o FTP dela. Só que quando a Karen fala, o professor fala ali, 80% do seu FTP vai estar ali no verde. Então todo mundo vai para 80% do seu esforço máximo. A gente consegue se encontrar na mesma intensidade que cada um aguenta. Cada um na sua carga. Eu quero todo mundo leve, o teu leve é diferente do meu. Sim. Às vezes Sim. eu sou leve na carga 12, você é leve na carga 19. Né? Então, assim, cada um tem uma forma de ponderar a carga. Sim. Outra vertente também que é interessante a gente falar é em relação a giro. Sim. Ah. Por quê? O aluno chega na aula, normalmente, primeira aula, nunca fiz aula, professor, e como é que eu vou saber que carga que eu vou colocar? Ele olha para mim e fala, mas e aí, que carga que eu coloco para começar a pedalar, né? Então, o que a gente orienta? A vantagem da gente trabalhar com variação de giro, né? Dentro da aula, da proposta da aula, é que o aluno consegue se enxergar. Porque aí o que eu falo para o aluno? Eu falo, olha, eu tenho 22 alunos, lá na sala são 22 bikes, Sim. eu tenho 22 alunos. Você imagina se eu falasse assim, você põe na carga 10, você na 12, você na 11, a hora que eu terminar, acabou a aula. Sim. Mas o que eu consigo te dar de base? O giro. Sim. Então eu falo assim, todo mundo vai girar 80 RPMs, por exemplo, que é um Uhum. giro de aquecimento, né? Que já é um giro bem acelerado. Sim. E quanto você consegue tracionar de carga para manter 80? Né, próximo a 80. Então, aí a pessoa consegue entender o que eu quero, a velocidade que eu quero e achar a carga que ela consegue fazer. Eu consigo fazer no 10, ele consegue no 15, você no 18, mas todos estão girando a 80. E acaba assim, como tem, quando a gente preenche o cadastro, com altura, peso, tudo. E com o passar do tempo, nós vamos tendo a evolução. Sim. Então não fica uma simples aula de bike. É um treinamento que Sim. você vai queimar gordura, você vai criar mais resistência, vai fortalecer a parte muscular. Então é um treinamento, não é uma simples aula, né? Sim. Sempre Claro tem que às vezes a pontuações, pessoa né? olha, né? Porque ela fala assim, tem música, não sei o quê. Mas não. Do jeito que a Beat coloca, é um treinamento realmente individual. Exato. Que onde todo mundo acaba treinando junto. Que é foi muito bom. o propósito inicial. Eu queria um ciclismo indoor em forma de performance. Uhum. Então, isso é a Beat Cycle, é performance. Tanto que uma próxima pergunta agora também é para Karen. Eu vejo muitos amigos nossos, né, de alguns negócios, que eles são ciclistas profissionais e amadores. E eu vejo eles treinando dentro da Beat. Aí eu olhei um dia, acho que foi o Lafayette, um dia que eu encontrei lá, eu falei, Lafa, o que você está fazendo aqui, né? Ele falou, não, eu vim aqui porque eu faço um complemento. Explica para nós um pouquinho o que a Beat traz de complemento para quem é o profissional do ciclismo, que às vezes é na rua, né? Na rua, na terra. O que ela traz de complemento ali? Como que é? Olha o sorrisão. Cara, desculpa. Eu até me emociono de falar, porque assim, é uma ferramenta que eu tenho de trabalho. Obrigado. É fantástico. O que acontece? O ciclista profissional, né, o atleta, ele tem que treinar. Enquanto melhor, mais performance ele atingir, melhora de cardiorrespiratório, mais ele conseguir exercer de pressão, de treinamento, de melhora na performance dele, melhor. O que acontece? Na rua, por exemplo, um ciclista de mountain bike, o que ele tem na rua? Ele tem frio, ele tem chuva, ele tem equilíbrio, ele tem buraco, ele tem outras pessoas vindo. Então, é complicado você exercer uma intensidade muito elevada num treinamento quando você tem que pensar em tudo isso. Sim. Fora que você está clipado, você pode cair. Então, assim... Carro passando. Aí você entra atrás de um, sei lá, quem pedala na estrada, né? Atrás de um caminhão, você tem que compreender a velocidade do vácuo que você vai ter. E aí, o que eu faço? Eu pego esse cara e levo pro estúdio. E aí eu tiro todas essas dificuldades que ele tem. Todas. Sim. Eu falo assim, cara, você só tem que girar. Você só tem que encaixar na bike e mandar ver. E de quebra ainda dá a potência que ele está usando. Então, olha só a performance que eu consigo atingir desse cara. Então, é óbvio, quando ele for competir, ele vai fazer mais treinos na rua, na mountain bike, enfim, na estrada. Mas, se ele colocar 1 ou 2 treinos dentro do estúdio, a gente tem isso, né, em 8 anos, né, de Beat Cycle, a gente conseguiu ver de diversas formas. Isso otimiza o treinamento profissional, o treinamento a nível atleta, incrivelmente. Nós temos até corredores que fazem treino de ciclismo indoor, por exemplo, a nossa querida Adriana Molina. Ganha Molina, tudo. é verdade. Vira e Ganha mexe, tudo. traz vários troféus aí para Beat Cycle, toda orgulhosa, e ela faz questão de marcar todos os professores e falar muito obrigado, porque ela se destaca como corredora. E todo mundo pergunta, como que você se destaca tanto? Eu faço ciclismo indoor.
Por quê? Porque aí ela tira o impacto e ela continua buscando essa energia lá, chacoalhando a mitocôndria, jogando oxigênio para o corpo, exigindo da musculatura, sem se preocupar com a parte de fora. É verdade. Né? É o Tem abacaxi. atletas... Tá fortalecendo. Sabe o abacaxi? A gente fala no futebol que tem que ter abacaxi, né? Então, o Carlinhos, o meu noivo, né? Agora ele sofreu acidente de moto, acabou dando uma arranhada aí. Mas até então ele era atleta de crossfit. Sim, E ele achei que Nossa, mas né? ele tá ainda, ele grava uns videozinhos lá. Ele faz o crossfit, Faz mas o agora crossfit, ele tá mas mais... tá mais depois que ele deu devagarinho. uma zoada, né? Mas Aham. assim... E até então ele estava competindo, ele tem um sonho de competir o Master no Mundial, ele Caramba. ele pretende. De Piguá para o mundo. E ele pensa, vai vendo, né? E ele sempre foi muito elogiado também, né? Ele como vovozinho Sim. lá do CrossFit, Vovozinho. ele sempre foi muito elogiado quanto na hora dos exercícios de corrida, nas partes que exigem Sim. muito cardiorrespiratório, ele se destaca Até muito. na Beach, lá ele é um dos mais fortes. Ele é um dos mais fortes, Sim. né? E aí todo mundo fala, cara, como é que você consegue correr tanto, aguentar tanto essa parte cardiorrespiratória? Bicicleta. Conta da bicicleta. E a gente teve mais pessoas de CrossFit que foram lá. Sim, muitas. Sim, muitos. Muita gente que treina lá. Então, assim, é uma ferramenta, é o que eu falo, para a Endurance é uma ferramenta profissional. Então, Uhum. por isso que a gente recebe tantos atletas. Porque a hora que Sim. o cara esquece a vida lá fora, ele encaixa ali dentro, velho, e aí só respiração e força, e potência, e tração. Então, ele consegue se direcionar apenas ao que precisa naquele momento, que é a intensidade de treinamento. Depois ele vai para a rua treinar as outras vertentes, né? Então, é fantástico. Ulisses, agora me diga uma coisa. Vamos lá. Nós temos várias opções hoje em dia, né, de academia de ciclismo indoor. Qual que é o diferencial da Beach? Ó, como eu falei agora há pouco, né? A Beach ela é voltada para performance. Não que você não vá lá para se divertir, não que você não vá lá só para fazer um giro. Você pode fazer tudo que você quiser lá dentro. A diferença é que nós vamos sempre te orientar a pedalar como se você estivesse pedalando numa bicicleta de verdade. Tá? Então, o diferencial da BeatCycle é performance. Que não sou nem eu quem estou dizendo isso. Isso até o próprio revendedor das bikes, quando viu o estúdio da BeatCycle, e ó, que eles vendem para alguns lugares, algumas academias até famosas aí, Brasil. no nível Brasil, ele falou, cara, eu nunca vi um estúdio desse jeito. Nunca tinha visto. Uhum. E eu, dos estúdios que eu já pedalei aí afora, só tem um lá em São Paulo que chega próximo do estilo do que a gente fez na BeatCycle, voltado para essa performance. Uhum. Né? Não que os outros não sejam certo, correto, eu acho que não existe isso. A opção de pedal é de cada um. Sim. Mas o estilo de pedal da BeatCycle é para você fazer força, é para você queimar caloria de verdade, é para você aumentar a sua performance, melhorar a sua performance, é para você aumentar sim a musculatura, porque fazendo força você está fazendo o anaeróbico também, correto? O anaeróbico. Sim, Né? tem um grau de hipertrofia também, que a gente Tem. alcança no As ciclismo meninas tá indoor. ficando torneadinha lá. Sim. As perninhas ficam Ah, top. tá reparando, A né? perna- Tocar Pra quem entra e sai correndo, né? Que os outros correm, né, minha filha? Sabe como é que é? Mas é verdade. As pernas ganham músculo. visível. Visível, Ó, a visível. perna ganha muito músculo. Você vê assim o bumbum, né? Começa. Ah, não, isso daí eu Tem não até um tô- meme, né, na época da É. Copa, da Copa não, dos Jogos Olímpicos, colocaram um ciclista, né, e ele com a puta bumba, uma coxona assim, Sim. colocaram a diferença dos... quando eu escolher uma modalidade, vai ser com certeza o ciclismo, né, porque ele realmente E eu, hipertrofia. até nos treinos que eu fiz na época do Caminho da Fé, cara, foi tão visível assim a mudança pela a intensidade de treinos que eu cheguei a fazer, que até a minha esposa falou, caramba, amor, você percebeu que você tá todo mudado? Uhum. Até ela brincou, ela falou assim, você tá com bunda, rapaz. Eu falei, olha só. Nunca vi Pelado, essa né? Você viu? bunda. Mais bonito pelado, olha só. Onde você arrumou essa bunda? Mas então é isso, respondendo a pergunta a BeatCycle ela é voltada para melhoria de um treinamento para você ter benefícios no restante das coisas, no restante das atividades que você faça. Se você vai fazer BeatCycle ou se você vai fazer qualquer outro estúdio, ou se você só faz em outro estúdio e não conhece a BeatCycle, eu sugiro, vai lá conhecer a BeatCycle. Assim como quando saíram os outros estúdios de Rio Preto, eu fui o primeiro a falar para todos os meus alunos, vai lá pedalar. Sim, Você, pra conhecer. você Conhecer, precisa ir lá pedalar para conhecer, para você entender a diferença da BeatCycle para os outros. Sim, correto. Tá? Então, assim, é gritante. A diferença é gritante. Até assim, a pergunta vai para Karen, o que acontece?
Eu gosto das aulas, as aulas são maravilhosas, as músicas que acompanham. E a gente começa a ver coisa de bike, no Instagram aparece, rapaz, uns trem lá fora, que o povo dançando, aí eu olho, assim, eu não sou professor, não sou educador físico, nada. Mas eu falo, rapaz, vai estourar o joelho, porque vira daqui, vira dali, e dança. É uma tudo quanto dança tipo em de cima dança da bike. em cima da bike. Isso não é ciclismo indoor. Mas isso pode causar alguma lesão? Quais são os cuidados que as pessoas... Porque eu vejo isso, não sei, aqui em Rio Preto, porque eu não conheço as outras academias. Mas a gente vê muito fora do país. É braço para cima, e vira, e torce. É uma coreografia, uma dança em cima. Isso pode causar alguma lesão? Causar algum problema? Como que é? Na tua visão de educadora física, esse tipo de treino? André, sabe qual que é o problema? É que assim, agora eu vou falar, vou sair da BitCycle, Sim, agora você é a sim. Karen Sandri, tá? Profissionalmente falando, isso me desagrada um pouco. Por quê? Quando a gente estuda, né, quando a gente vai lá e põe a mãozinha lá no livro da educação física, você fala, eu prometo gerar qualidade de vida e saúde para o meu aluno. Então, tudo que eu fizer, antes de qualquer coisa, antes de eu ser a pessoa mais engraçada, mais divertida, a pessoa que mais gosta de brincar, antes de qualquer coisa, eu tenho a obrigação, a partir do ponto que você contratou o meu serviço, eu tenho que te fornecer saúde e qualidade de vida. Então, como eu encaro como profissional, tá? Então, assim, o que acontece? Quando você está fazendo ciclismo indoor, as nossas articulações, o tornozelo, por exemplo, a pinça maleolar, que é aquele ossinho que segura o pé no chão, esses ossinhos aqui do lado do pé, Sim. ela faz um movimento de antero-posterior, só para frente e para trás, flexão e extensão. Tá. O joelho, ele tem uma leve capacidade, uma muito pequena capacidade de giro, mas o que ele faz é movimento antero-posterior, ele não foi feito para girar. Coluna Certo. também não. Então, a partir do ponto que eu te coloco numa situação em que você está pedalando, exercendo lateralidades, independente se você está brincando, dançando, o que for, se você está fazendo movimentações laterais bruscas, e além de tudo, né, até uma aluna comentou comigo, no lugar que ela foi, o professor agora, o que me deixa muito triste, gente, eu estou falando profissionalmente, pelo amor de Deus, o professor chegou para a aluna e falou assim, tira a carga, porque o ideal é você pedalar sem carga. O certo é você pedalar sem carga. Aí me preocupa, por quê? Com relação à qualidade de saúde que o aluno tem ali, entendeu? Então, independente de qualquer brincadeira, do padrão de treinamento, do que a pessoa escolheu fazer, antes de qualquer coisa, eu preciso de priorizar a saúde do meu aluno, a qualidade articular. Então, vai ser muito legal eu brincar e plantar bananeira na bike? Vai! Só que eu corro o risco tremendo de te machucar, e aí você não vai fazer mais nada, cara. Nunca mais. Entendeu? Então, assim, corro risco não, provavelmente vai lesionar, ainda mais se você tiver sem carga. O corpo, ele não tem essa... O que acontece? Quando você está girando sem carga e fazendo lateralidade, é uma coisa que as articulações não aguentam. Quando você gira sem carga, quem que você está solicitando? A articulação. A musculatura está parada, você não está pedindo para ela força. Você está falando, vai de qualquer jeito, então você está pedalando em falso ali. Sim. Quem que vai gritar e falar, caraca, velho, deixa eu segurar essa bucha? Articulação. A articulação dura até um certo ponto, tem prazo de duração. O músculo, ele cresce, hipertrofia, fica grandão. A articulação, ela não acompanha essa evolução. Então, você nem está chamando o músculo na conversa, porém, você está gritando as suas articulações. Então, a chance de você se lesionar é grande. No exterior, essas aulas que são postadas, com certeza é o oba-oba, é a parte da diversão. As pessoas confundem, é um marketing, né? A gente já ligou uma motosserra dentro da sala? Sim. Eu já me vesti de homem numa festa junina. A gente brinca pra caramba também. Sim, Eu tava na festa junina, eu Tem tava. as Você festas viu como é que é a temáticas, né, do coisa. Halloween. Tem o Halloween. A motosserra tava sem serra, tá? Ah, sim. Só Foi. o barulho. Mas o barulhão assustou a galera, né? Que a gente entrou no Halloween com a Sim. motosserra ligada. Então, assim, dentre várias outras coisas, coelhinho da Páscoa. Então, a gente brinca também, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente só entra lá, vamos pegar lá, vai embora. Cara, Tem faz que a palhaçada laçar ele toda. numas festas dessas, Deixa né? ele foge, ele vai pegar ele. Amarrar No ele, rock and roll ele vai, né? No rock and roll ele topa. Saiu do rock and roll ele não vai nenhuma. No carnaval ele saiu na metade, que ele não aguentava mais o axé. Deus me livre que tá. Você sabe de vez em quando rola um Amado Batista. Então, né? Madonna Rô, fez aniversário. Madonna Rô, e aí saiu o Amado Batista lá. Aí ela toda feliz. Princesa. Eu falei, a senhora gosta do Amado Batista? Aí eu gosto. O seu Zé pediu pra fazer homenagem pra ela. É sim, Tá vendo? é uma música pessoal. Meu pai também gosta muito do Amado Batista. Mas não ali, pelo amor de Deus. É. Mas a gente põe, porque às vezes o aluno pede, Não, né? tem, sai um sertanejo. Então, sai um Mas sertanejo. aquele dia do carnaval só tinha carnaval. Eu falei, misericórdia. Mas foi uma aula só, viu, gente? Depois eu comecei a mudar. Foi uma Mas bênção. Foi uma bênção. suficiente. É que era aula especial carnaval. especial, O que eu quero dizer? A gente brinca também, mas não necessariamente você precisa de colocar o teu corpo em risco para isso, a tua segurança em risco. Muitas vezes a gente brinca com os alunos, mas os alunos estão lá treinando, faca na caveira. Então eu não posso comprometer a saúde do meu aluno para brincar.
Então, assim, eu penso assim, já que você quer fazer um negócio e assim, essas coisas que você faz, essas coisas mais divertidas, são coisas psicológicas. Elas vão ajudar mais na depressão, naquela coisa de você, né? Porque também tem professores que ficam, você é maravilhoso, você é incrível, você é ótimo. E tem pessoas que são carentes, precisam de ouvir isso para falar, olha, alguém me acha incrível. Eu consigo. Então, assim, é legal, mas eu acho que existe o terapeuta para isso, né? A gente paga terapia, faz psicólogo e tal. Então, assim, cada coisa no seu lugar. O problema é que as pessoas hoje, alguns profissionais, estão confundindo, né? Achando que o professor de educação física é um cara feito para entreter a galera, e não é. A gente tem uma função fantástica de trazer qualidade de vida, saúde, e de fortalecer, de melhorar a sua autoestima, de você se olhar no espelho realmente e falar, cara, eu tô bonito. Eu não preciso que ninguém fale para mim que você é bonito. Mas, né, você precisa sentir isso dentro de você. Como você vai sentir? Você vai se ver. Né? Não adianta eu ficar falando para você um troço que você não é. Você vai conquistar aquilo no treinamento. Você vai se gostar mais. Transformação, né? Então não é fake news. Então, né, a gente tem um troço muito verdadeiro ali. Você ganha um negócio que é seu e você sente ele. Tem a parte da diversão, que é os temáticos, mas o treino é sério, acaba sendo sério ali. A gente acaba brincando, interagindo, um tirando sarro, que nem às vezes o Carlinho tem uma menina que é de Mirassol, que ele brinca, você tá ficando pra trás, e aí vai, entendeu? Então, um vai puxando o outro. Às vezes o outro tá mais cansado, o outro brinca, fala, vamos lá, vamos pedalar. Então já tem essa motivação entre a turma ali, que vai se conhecendo e pegando amizade. Com segurança. Uma das coisas que eu mais amo na Beat Cycle, que até, inclusive, assim, é o que eu falo que é o presente que a Beat Cycle me trouxe. Beat Cycle, quando eu falo Beat Cycle, engloba tudo, né? Desde o proprietário até os funcionários, as pessoas. É essa possibilidade de não ser fake. Porque o nosso mundo hoje está muito fake. Não é. Hoje é tudo blogueiragem, hoje é tudo fake news, hoje as pessoas alimentam coisas fantasiosas, que é até preocupante, porque quem não sabe o que realmente é aquilo acaba entrando nessa fantasia e se frustra. Então a gente tem uma família, são pessoas, eu pedalo com pai, mãe, filho, leva a tia, prima, e como é gostoso a gente criar esse vínculo de amizade que vai além da Beat Cycle, né? E a gente se junta, sai junto. Então é essa coisa verdadeira, de família, que abrange todo mundo. Você não precisa de ser sarado e lindo, maravilhoso para pedalar na Beat Cycle. Você precisa só de querer o seu melhor. Tem 2 categorias lá, tudo quanto é jeito. Né? E a amizade que a gente carrega, né? Eu falo que uma das minhas famílias é a Beat Cycle. Então, esse espírito de troca, de verdade, que nesse mundo tão fake news, né? Eu acho que é o que, assim, faz toda a diferença também, né? Essa tranquilidade que o Ulisses dá pra gente, igual ele falou, eu quero curtir isso aqui, isso é meu, a gente tá aqui pra curtir, né? Essa é a diferença. Isso tudo causa essa coisa gostosa, essa troca gostosa e essa porta aberta para todo mundo que quiser fazer aula. Muito bom. Ulisses, existe alguma competição de ciclismo indoor, tanto a nível nacional quanto a nível internacional? E como que funciona? Deve existir. Tá? Eu não me recordo agora um nome. Eu já vi algumas coisas em Instagram. Já quis fazer... Nós já fizemos um campeonato aqui em Rio Preto. Seria muito legal, né? Nós fizemos um campeonato de trio aqui em Rio Preto. Não tem aquele que faz com os estúdios do Brasil? Não pode conectar? Tem. Isso daí é uma briga que eu tenho com os americanos lá direto. Eu sempre falo para eles, vocês precisam abrir um jeito de desafiar outros estúdios com o mesmo sistema. Já existe entre franquias. Então, se eu tivesse uma outra unidade da Beat Cycle, eu conseguiria fazer uma aula com outra aula. Competindo. Ou competindo, ou joga as 2 aulas no mesmo telão. Dá para fazer isso. Tá? Mas eu já vi no Instagram alguma coisa que tinha muita bike dentro de um ginásio. Eu não sei se aquilo era uma competição, se aquilo era apenas uma apresentação. Mas assim, nós já tivemos o de trio. Foi um campeonato que, para ser justo, a modalidade é watts por quilo. Porque watts por quilo é uma forma de você transportar a pessoa do estúdio para fora. Porque, vamos pensar, no estúdio a gente não tem o ar, a gente não tem a pressão atmosférica, a gente não tem o peso da bike, a gente não tem o seu peso gravitacional em cima da bike para você ter que fazer aquela força para subir aquela subida. Então, dentro do estúdio, quem é mais forte vai mais longe. Tá? Então, quem tem mais força vai mais longe. Só que se você joga watts por quilo,
Aí, meu amigo, se você vai na estrada de terra e pega, por exemplo, vou dar um exemplo da Natane, nossa professora lá. A Nath, ela pesa o quê? 45 quilos de kimono molhado, Magrinha, né? né? E olha lá. Ela e minha esposa fazem parceria ali para ver quem que é a mais leve, né? Então, assim, se você pegar a Nath, você joga ela numa subida com a bike dela, que é uma bike pequena, provavelmente deve ser uma bike 15. E aí você pega eu, que tenho meus 83 quilos, com 1,84, minha bike é 19, é muito mais pesada. O esforço que eu tenho que fazer para subir aquela rampa, aquela subida, é muito maior do que o que ela tem que fazer. E aí ela se destaca. E assim como em muitos lá no Caminho da Fé, ou qualquer subida, ou qualquer lugar que você vai pedalar, você vê os magrinhos saindo na frente e fala, caraca, mas por quê? Por causa do peso dele. Quando você joga watts por quilo, você transforma tudo aquilo indoor para outdoor. E aí você tem realmente o desafio. Aí aqueles troglodita forte da BeatCycle vai ter que fazer muita força para conseguir pegar um que é forte, mas que é mais magro. E para fazer esses desafios, a gente... tá? Porque as meninas dão muito Aí as pau mulheres nos se meninos, destacam. fique bem claro. Muito. Porque, de fato, o peso interfere. E para fazer esses desafios, a gente pesa as pessoas. Esse desafio de trio, a gente pesa as pessoas antes da aula, atualiza o peso dela na hora, Legal. porque tem que ser real, tem que ser aquilo ali na hora. Né? E aí, soltou esse desafio de trio, era obrigatoriamente 2 mulheres e 1 homem. Nós tivemos 4 sessões eliminatórias, depois das 4 que tivemos, fizemos 2 aulas, aí das 2 saiu a final, e todo mundo fala que é marmelada, mas eu fui o campeão. É o dono da bola, né? Mas olha, O leonino não sai. eu dentro vou dele, te não tem falar, jeito. Sei foi não, eu, hein? a minha mãe e a minha personal na época, a Larissa. A Larissa foi muito engraçado, que eu falei pra ela, falei, ó, nós vamos montar uma estratégia. Ela é pesada, ela era forte pra caramba. Falei, a nossa estratégia é a seguinte, você vai dar tudo na hora que eu falar agora. Você vai botar a carga, filha, você vai pedalar como se nunca tivesse Houvesse pedalado na amanhã. vida. Igual o Batman. Ela pode deixar, que perna eu tenho, e ela tinha. Cara, esse foi o destaque. A minha mãe olhava pra ela, eu falava assim, calma, segura. Minha mãe também é forte. Segura, ainda não, ainda não. E a gente vendo, né, na tabela, todo mundo subindo, tá? A gente ali em terceiro. Aí eu falei assim, ó, agora aumenta uma carga, vamos lá, sobe mais forte. Aí minha mãe já começou a bufar. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que puxar esse Socorro, trem. Deus, E não vai subia. sobrar pra mim. E não subi. Aí no finalzinho, cara, nossa, eu nem sei onde que eu fui arrumar força, mas conseguimos Agora sou passar. Então existe sim, a gente pode fazer mais. É até uma sugestão, já vou deixar essa pergunta como uma sugestão pra gente fazer né? mais campeonatos. A Vou Karen bolar já algum. gostou. Já. Precisamos. E não sei aí fora como que tem. Né? Se existe ou não existe, Mas deve vamos inventar o existir. nosso, né? Vamos inventar o nosso. Por que não? Vários aí. E uma pergunta também. A gente vê que ali no final da aula, tanto depois eu pego no sistema também, marca quantas calorias foram queimadas e quantos quilômetros eu andei. Isso. E no final da aula tem o total, que todo mundo junto Em pedalou. Quantos quilômetros nós fomos Sim. e quanto que a gente também queimou. Desde a abertura da BIT até agora, você já fez essa contabilidade? Eu acabei de fazer por causa do aniversário de 8 anos. Legal. E Então, no pode aniversário... revelar agora ou vai esperar lá? Posso, não, posso revelar. Eu não vou saber agora exatamente quanto que tá hoje. Tá. Mas no fechamento para o aniversário de 8 anos, já tinha sido pedalado mais de 2 milhões de km. Muita coisa, hein? Muita É coisa. muito quilômetro. 2 milhões. É. Tá? Então era... quando eu fechei era 1980 e alguma coisa. Só que como já faz um tempo, então já passou de 2 milhões. Tá. Calorias... Cara, eu vou ter que consultar, vou ter que pedir ajuda aos universitários. Tá. Vou consultar rapidinho, então. Tá, beleza. Eu já tô dando 2 voltas no mundo. Né? Diz que é Eu uma até volta ao guardei mundo. aqui Tô esses calculando dias. para poder chegar 2 voltas ao mundo já com Eu- quilometragem. Eu nem Nossa. lembro, o meu deve estar quase nos 7 mil. Olha que legal. Mas eu acho que ele contabilizou errado, porque eu pedalo muito. Com então- certeza é muito mais. É Eu É acho que tá muito errado. mais, Eu acho aham. muito mais. Com certeza. Inclusive, eu queria aproveitar para fazer um protesto aqui. Eu vou dar Fazer aproximado. Um adendo aqui. Eu vou dar aproximado quanto que deve estar hoje de calorias, tá? Deve estar beirando aí uns 70 milhões de calorias É queimadas. muita coisa, né? Muito bom. Faz sentido, E né? você É sabe me resultado dizer o aluno que mais pedalou Sim. em quilometragem? Esse é fácil. Sabe? Esse é fácil. Olha. É. Ele acabou de receber a camiseta de 50 mil quilômetros. Caramba, velho. Que a gente tem as camisetas, né? Sim, sim. Então, de acordo com a quilometragem que você vai batendo,
vai ganhando as camisetas marcantes. Ah, você chegou com uma, né? Eu cheguei. Acho que deve ter umas 2 ou 3 já lá. Né? Sim, vai É legal graduando. falar desde o começo, como que é essa história das camisetas. Não, fala do aluno e fala das Sim, camisetas. o aluno é o queridíssimo Carlinho. É o Carlinho? Ah lá. Carlinho. Né? E tem a professora que fez mais que ela. Marmelada. A professora fez mais que ele. E ele fica a bravo. Karen, se eu não me engano, deve estar com mais de 60 mil. Ele disse que quer me alcançar. Olha que ele te alcança. Eu não porque- duvido, É não. porque ele tem que fazer as aulas fora da sua aula para ele te É, É, alcançar. tá. verdade, tem que fazer. né? Verdade. Mas eu acho que a Karen já tá com 60 e poucos mil, né? Sim, quase 60. Não, já passou de 60. Passou de 60? Passou. Eu até perdi Já- as contas. De tanto que já eu passou de perdi. 60 mil. E as camisetas, como que funciona? Como que é? As camisetas, aí entra lá no comecinho da história. Quando eu quis montar o estúdio, eu amo o jogo. Tanto é que eu fiz ciência da computação, eu Uhum. programo essas coisas. Eu amo joguinho. Tudo que é gamificado é uma delícia de você Aham. estar ali brincando e tal. Sim. E aí eu falei, cara, eu tenho que colocar alguma coisa que as pessoas vão conquistando, Sim. né? E aí veio a ideia das camisetas. Então, lá atrás, para quem começou lá atrás, você deve ter ganhado. A de 100 km. Eu não lembro. A de 100 km era uma laranjinha. Ah, sim. Aí veio a de 500, que é verde. Aí veio a de 1000, que é azul. A de 2000, vermelho. A de 3000, que é branca. 5000... Não, 3000 é branca, 5000 amarela. E agora nós lançamos as outras. Tá. Era até 5000. Só que a galera começou a pedalar pra caramba, velho. Você vai ter que... Aí eu Agora falei, vai pô, ter que temos que aumentar. desenvolver. Aí desenvolvemos. 10, 15, 20, Umas 30, camisetas 40, bonitas, viu? 50. Desenho. Legal, né? Ficou bem feitinho. Aí a gente mudou os ficou muito legal. desenhos. Uhum. Né? É um padrão até 5000, depois a gente mudou os desenhos e agora virou um padrão Muito bonito. as outras. Agora o Carlinho, para pegar a próxima, vai ralar um pouquinho, porque a próxima é 75 mil. É muito. Eita. Nossa, Aí vai depois de ter que passar a 75 é de cara, 100 hein? mil. Bastante. E nós temos também a Se eu camiseta deixar. de 1000 aulas. Deixa não. 1000 aulas. 1000 aulas. Nós temos 3 pessoas até hoje. Quatro pessoas. O Carlinho, a Decinha, que infelizmente nos deixou no ano passado, a Nara e a Marrê. A Nara que eu achava também que ela teria pedalado muito, né? Porque ela tá lá há muitos anos. já, Sim, pedalando sim, ela tem forte. mais de 1000 aulas. Então é isso. É. Nas Então, aulas, bastante. Tem a camiseta das 1000 aulas, né? Tem essa. E as camisetas de aniversário, Sim. que é quando a gente estampa exatamente a quilometragem que a pessoa está até aquela data. E falar nisso, quando vai ser entregue essas camisetas aí? Porque o aniversário tá chegando, né? Tá chegando, é uma semana antes que a gente entrega. Beleza. É porque no dia ele não vai, né? Ah lá. Não, cara. Você... No dia ele não vai. Vai mudar de assunto. É, Rapaz, se eu fosse você, eu não perdia. Ó, Mulheres, eu gosto assim. vai ser aulas incríveis com todos os professores. Nós vamos ter ali comes e bebes muito legal. Nós contratamos uma dupla que vai ficar ali tocando, animando. Vai ter uma cerveja super gostosa para quem toma aí uma cervejinha. Uhum. Então, assim, vai estar, meu amigo, vai estar vai ser boa. muito bom. Como sempre, vai ser muito E, bacana. e as aulas, ô Karen, como que elas são preparadas? As músicas? Como que são preparadas as aulas e escolhidas as músicas e qual o papel das músicas nas aulas? Vamos lá. Como é que a gente monta, né? Então, assim, eu acho que eu sou a mais retardada, a louca da turma, porque eu sou muito sistemática, né? E como eu tenho essa formação para prescrição de treinamento, eu amo também ser personal trainer, né? Então, a gente traz essa realidade dos treinamentos cardiorrespiratórios para o ciclismo indoor. A gente trabalha com blocos, com atividades com aulas mais voltadas para o HIIT, que é onde a gente trabalha intensidades elevadas para recuperações quase zero ou não. O que vai depender, né? Primeiro, a criatividade. Então, eu falo que às vezes me dá uma louca, me dá uns 5 minutos, eu tô fazendo alguma coisa e falo, nossa, cara, dá para fazer um trecho legal aqui. É porque ela casa a música com o trecho mesmo, a gente Então, sente isso. Posso colocar um parênteses? Isso que você está falando agora me lembra uma vez que a gente voltou de um treinamento de São Paulo. Voltou eu, você e o Quito. A gente veio de São Paulo a Rio Preto ouvindo as músicas e, tipo, a gente ia imaginando, caraca, olha a subida que dá para fazer nessa. Caraca, olha o giro dessa. Então, primeiro você compreende o giro da música, né, o que ela te proporciona em BPM, em batida, para que você possa encaixar o trecho ali naquela música. Sim. E, obviamente, dentro do conhecimento técnico que a gente tem como formado, né, então a gente vai lançando os trechos diferentes. Às vezes, que nem a nossa equipe da 710, né, aquela turminha fixa que eu tenho, é sempre a sala lotada e é a mesma turminha que sempre pedala. Então, eu consigo colocar metas. Por exemplo, atualmente, a gente trabalhando de segunda e sexta, a gente trabalha mais com intensidades variadas. E na quarta-feira, a gente trabalha mais um trecho contínuo. E aí eu pego as músicas que fazem sentido dentro de um ritmo que determine essa característica da aula e vou jogando conforme, né,
a gente vai pensando no trecho de treinamento. E aí tem o duro que a gente tem que ser eclético, né? Sim. Então eu sou roqueira, mas às vezes vem, você não tá dando sertanejo. Então eu tento encaixar, e é onde eu desafio, né? Que agora vai chegar a festa junina, você já sabe, né? Eu já fico emburrado. Mas tudo bem, vamos lá, né? É tudo uma brincadeira, gente. Eu faço, acabo dando risada e curtindo bastante. Né? Só você que foge. Então, assim, o que a gente faz? Depois dessa, É uma temática. Então, assim, a gente vai trazendo as músicas, obviamente, as mais recentes possíveis, as que são mais tocadas, as que mexem, né? Porque isso também tem comprovação científica. Você estimula muito mais o cérebro e tem muito mais respostas para o treinamento quando você usa músicas que te motivam, que te cativam. Isso é comprovado. Nossa Senhora. Então, por que não pegar aí o que a galera tá ouvindo e usar, né, o máximo possível dentro da... Então, é de tudo. Vai desde rave, né? A última aula que eu dei foi de rave. Trabalhei com 7 blocos com 4 blocos de 7 minutos, com 70 de giro. Então, assim, a gente vai determinando o que a gente quer dentro daquele treinamento e trazendo a música para ele. E aí vai da... Você foi a Lapaco, então. Foi. Rave é a Lapaco. Foi rave. É um dos maiores, se não o melhor, né? O da espanhol, Kaiser, que inclusive nós fizemos um curso maravilhoso com ele. Cara, maravilhoso. 2 já com ele, não foi? Foi 2? Ah, não. Foi um com ele e um com outro instrutor, né? O Paco foi só... Fantástico. Até seria a próxima pergunta até para você. Dentro do ciclismo indoor, quais são os cursos que um professor teria que fazer para se preparar, para estar dando uma boa aula nessa modalidade? O que acontece? Quais vocês já fizeram? Tem alguma coisa que pode falar ou não? O ciclismo, o ciclismo indoor. Normalmente, os cursos que surgem para se tornar professor de ciclismo, normalmente eles vêm da marca das bikes. Então, às vezes, a Kaiser costuma ter os treinadores que preparam algum tipo de ciência dentro de uma logística de música, num treinamento, aí a Schwinn, então depende, às vezes normalmente a pessoa que cria uma bike para vender, ela acaba colocando o curso para instrutor, né? Até por via de vender as bikes, né? Tem essa forma e tem também as franquias. O RPM, que é uma franquia da Les Mills, né? Uma franquia australiana. E eles trazem um produto pronto, um CD que você estuda, você faz um treinamento, você recebe uma certificação, igual o spinning. O spinning também, né, é outro erro que muitos professores eu vejo cometendo aí. A pessoa fala que é professor de spinning. Eu não sou professor de spinning, eu sou professor de ciclismo indoor. O que eu tenho que fazer para ser professor de spinning? Eu tenho que fazer uma certificação. Tá? Tem uma moça no Brasil que é a Gabi, que eu tenho contato com ela, e aliás, eu quero fazer spinning também, vou levar todo mundo para lá. E se vira. A gente... eu não canso. Aproveitando. Já aproveitando a deixa. Reciclagem. Eu quero mais um cursinho. Então, assim, a Gabi, ela foi no exterior para trazer o spinning para o Brasil. Né? Então, se a pessoa que fala, eu sou professor de spinning, tá? Você é certificado? Você fez a certificação? Não, então você não é professor de spinning. Desculpa, você não é. Né? Desculpa, né? Mas você não é. Então, então, normalmente assim, são franquias, certificações, e vem normalmente marcas de bikes, e essa franquia da Les Mills, né? Tem mais alguma que você conhece? Acho que é basicamente isso, né? Eu acho que as mais conhecidas são essas, né? Na faculdade a gente aprende muito pouco sobre isso. Como professor mesmo, instrutor de ciclismo, deve procurar um curso específico. Sim, legal. Né? E aí ensina totalmente como é que a gente tem que proceder como profissional. Me diga uma coisa, Ulisses. Como que a energia de todos os professores consegue ser contagiante todos os dias? Porque tem sempre naquele padrão alto. Porque legal, tem sempre um energia. dia que você não tá muito bem, mas ali não tem. Ali não tem. Fala da pilha. Olha, Fala, agora eu quero saber de quem. Não, nem pô. Comprimidinho. eu acho que não é nenhuma pergunta. Não é nenhuma pergunta para mim. Eu não tenho muito a resposta disso. Eu escolhi os professores. Na escolha eu já vi como que eles eram. Mas eu acho que o estúdio faz eles serem desse jeito. Eu acho que o ambiente que traz essa... assim, você trabalhar num lugar gostoso. Você não vai animadão? Você não vai num lugar, Se que legal. identifica. Então, o meu propósito da BitCycle era transformar aquele ambiente num ambiente gostoso. E foi até uma das coisas que eu falei para Karen. Eu falei, Karen, eu quero montar um negócio para que vocês estejam assim dentro daquilo que vocês chamam de casa. Eu quero que vocês estejam muito, muito bem lá dentro. Não vou nem falar da questão remuneração, que na época foi uma pergunta que eu fiz para ela. Eu falei assim, quanto que um professor ganha? Tanto. Eu falei, eu vou pagar o dobro.
Naquela época eu falei, eu vou pagar o dobro. Uhum. Porque eu quero que vocês estejam bem, que vocês gostem daquilo, não Sim. só pela remuneração, mas pelo ambiente. Sim, legal. Então, assim, para manter eles desse jeito, primeiro, eu acho que vai deles mesmo. Eu acho que o caráter, a índole de todos eles ali são incríveis. Então, eu acho que parte dessa questão de fazerem aquilo que eles gostam, que é o que eles amam. Eles fazem aquilo porque eles amam. Porque, até quando surgiram os outros estúdios, cansei de ver eles sendo chamados para os outros estúdios. Sim. Mas de todos os dias. Todos os dias. Vem aqui, vem para cá. A gente oferece isso, oferece aquilo, oferece aquilo. E eu não tenho como segurar. Se eles quiserem ir, vai. Eu falei, gente, tá tranquilo. Se vocês quiserem ir lá, pode ir. Nenhum me deixou. Uhum. Nenhum deixou a BeatCycle. Acho que não é nem me deixar, é deixar a BeatCycle. Sim. Eu só realizei a BeatCycle. Se aquilo ali faz eles se sentirem bem, eles estão lá. Então, acho que é um conjunto, é o espaço com... E uma pergunta agora para os dois, tá? Aham. Ali o que a gente vê? Aí vocês divinem aí, responde. Ali a gente tem famílias treinando. Sim. Seu Zeca, Dona Rô, Sim. Zé Gustavo, alguns casais juntos ali treinando. O filho, às vezes o casal leva um menino um pouco maior, né? Sim. Educadinho, de 11, 12 anos. E como que se consegue segurar toda essa turma aí e o cara falar, não, eu vou levar minha família, eu vou com a esposa, aí traz o filho, traz o neto. Como que consegue fazer isso? Qual que é o segredo que vocês têm para trazer a família ali para dentro? Eu acho que continua dentro do mesmo padrão de deixar o professor feliz. Né? Eu acho que o ambiente tem que ser agradável para o professor, para o aluno. Uhum. Um ambiente agradável, aí entra as tecnologias, entra quem gosta, ali entra de tudo. Quem gosta da tecnologia tem a tecnologia. Quem gosta de uma música boa tem a música boa. Uhum. Eu até brinco, as minhas caixas de som eu comprei elas para suportar qualquer tipo de som. Uhum. Eu não uso nem 10% do volume dela. Sim. É São mesmo. 2 de Meu 1000 RMS Deus. lá dentro da JBL que Sim. eu não tenho nem como passar de Jogar lá e 10%. colocar lá dentro. Não tem nem como. Então, assim, tem qualidade de som, tem qualidade de tecnologia. Quando começou a BeatCycle, não era tudo aquilo de luzes. Aí a gente foi colocando Cada um tem uma luzinha uma diferente. luz dessa, uma luz daquela. Então vai ficando cada vez melhor. As pessoas vão ficando mais à vontade. E a família, eu acho que você falou várias famílias e tudo, mas acaba todo mundo virando uma família ali dentro. Sim. Né? Eu acho que um belo resumo, né, do que a gente tem ali dentro se pudesse escolher uma palavra que resumisse o que a gente vivencia ali dentro a todo momento, né, gente, eu sou uma pisciana muito romântica, tá? Eu sou apaixonada mesmo. Se eu pudesse escolher a palavra, seria amor. Mas é amor em todos os sentidos, não é amor assim, eu amo o que eu faço. Sim, eu amo muito o que eu faço também. Sim. Mas o aluno percebe que a gente ama o que a gente faz, que a gente está ali curtindo junto com ele. É energia. A energia Uma amizade é trocada. sincera que tá acontecendo Sim. ali. Sim. Então, e outra coisa, a confiança. Né? Uhum. A gente já teve algum caso de alguém se lesionar na BeatCycle, sair machucado ou qualquer coisa assim? Não, acho que não. Não tem, entendeu? Por Não. quê? Porque a gente toma muito cuidado com a segurança. Então, isso é uma forma de amor. A partir do ponto que você cuida do seu aluno, prioriza a saúde, a qualidade de vida dele, você tá dando um certo tipo de amor para ele. Uhum. E isso é visível. Sim. Essa tranquilidade, que não é porque ele é meu patrão e tá do meu lado, mas o Ulisses é o melhor patrão que eu já tive. Cara, tem hora que eu tenho que ir lá e falar, cara, me cobra alguma coisa, pede pra eu ser mais assim. Ele é muito de boa, ele é um cara que se eu mandar mensagem para ele responde na hora. Quantos patrões eu já tive que nem olhava Eu não na sou cara. patrão. Eu sempre falei pra eles, eu não sou patrão. Ele É fica parceiro, bravo que chama né? de Nós- patrão. É uma nós- forma nós somos querida que eu tenho que falar patrãozinho. amigos aqui dentro. Exatamente, ele briga. Então, assim, essa tranquilidade, então, às vezes, até, né, a gente fica muito à vontade, isso é muito fato. E essa forma de ficar à vontade acaba criando essa coisa de relacionamento mesmo, de família. É igual eu encontrei o meu noivo na BeatCycle. Sim. A gente se conheceu na BeatCycle. Sorte, hein, que ele teve. Né? Sorte é dele, É né? dele? Você vê? É dele. É, gente. Com certeza. Vamos ver, né? Você vai merecer essa sorte. A Fer também, né? Com a Arisa. É verdade. Você vê? Sim, é verdade. Então, Nossa, a gente formou você casais. entendeu? O que eu falo, É cara. A verdade. BeatCycle, ela realmente Olha. traz um
uma conexão que vai além do treinamento, pela confiança. Sim. Por essa coisa da gente oferecer essa segurança, essa confiança, essa coisa de gostar, né? Porque muitas vezes as pessoas trabalham por causa do dinheiro. Sim. Eu falo que se eu for trabalhar com ciclismo por causa de dinheiro, eu perco o peso de emissão agora, porque o desgaste que a gente tem é muito grande. Sim. Então não é ali naquele momento que eu estou dando aula e acabou e vou embora dinheirinho no bolso. Não. Tem vezes que eu quero montar um treinamento, é porque eu sou retardada, você sabe. Eu fico o domingo inteiro, pergunta pro Carlinhos, montando aula, cara, escutando música e não sei o quê. Eu deixo de fazer minhas coisas, mas isso para mim é prazeroso. Eu chegar lá no estúdio, mandar um treino, escrever no quadro, ó, o aluno chega, ele olha ali, ele sabe tudo que ele vai fazer. Vão ser 3 blocos, você vai fazer isso, isso e isso, dessa forma. Aí eu não Metódica. E ele tá preparado, ele se prepara para aquilo, porque ele já sabe o que vai acontecer. E a música vai acontecendo e o trecho vai entrando. Então, essa confiança, né, e essa forma que a gente tem de se entregar para o aluno, entregar um treinamento, de receber, e essa tranquilidade de fazer o que você quer fazer e considera certo, sem ter alguém ali que tá, eu quero aluno, cadê o dinheiro? Que ele também tá tranquilo, tá gostoso, tá legal, o pessoal tá curtindo, tá tudo bem, vambora, né? Acontece, é uma coisa que acontece. É consequência do trabalho bem feito. A coisa acontece. Que você oferece de melhor que você tem. É isso, você... Ulisses, hoje a BitCycle tem quantos treinadores e quem são eles? Ali, apareceu a turma aí. A resposta. Eu fiquei descabelada lá, ó. O meu normal normalmente é aqui. Vamos tirar uma foto hoje e vamos jogar ali. Ó, nós temos, vamos começar ali, a Fer, né, que já tá com a gente. Vamos pôr assim, a Fer, a Karen e a Lu são as que estão com a gente há mais tempo. Aí o Léo entrou logo em seguida, né, a Nath, a esposa do Léo, a Mayra entrou recentemente como aula de yoga, que a gente tem outras atividades lá dentro também. Legal. Tá? Então não é só o ciclismo. Então, Wagner, nosso atleta. E o Wagner, nosso atleta. Aqui de atleta, o Léo e a Nath, eles disputam muitos campeonatos de mista, estão trazendo um monte de troféu também, exatamente com a ideia de indoor. Nós treinamos indoor. E eles fazem 95% do treino deles indoor e trazem muitos troféus. E assim, não é campeonatinho qualquer, não. Eles trouxeram o... Nossa, como chama o... Agora fugiu o nome. Mas uma etapa muito, muito boa. Não sei se é o Brasil Ride. Foi Brasil Ride? Enfim, eles trouxeram algumas etapas como campeões da etapa total. Então, assim, muito legal o que eles vêm fazendo. O Wagner, eu não sei se ele ainda mas ele já foi coordenador do ciclismo de Rio Preto. Legal. É verdade, já vi alguma Ele acabou de fazer o Caminho da Fé. Eu ia com ele, mas eu tive, infelizmente, um probleminha. Me machuquei, né? Não deu para treinar. Mas, enfim. E aí, então, resumindo, a Fer, ciclismo, a Mayra é a yoga. Futuramente a Mayra deve vir pro ciclismo também, que ela tá grávida agora, então ela tá só na parte da yoga. A Karen é uma maluca aí Descabelada, olha lá. Descabelada, que tá aí com a gente desde o começo. Me entregaram, né? Karen, você tá aqui, ó. Toda O Léo, nosso professor de ciclismo e funcional e muscular, que também nós temos... Tem o funcional lá também? Tem o funcional e tem o muscular só para mulheres, Sim. que é o que a Nath dá. A Nath dá as aulas para funcional só para mulheres. Legal. A Lu, nossa professora de ciclismo, e o Wagner, também nosso professor de ciclismo. Tá para vir mais um. Não vou soltar spoiler, mas tá chegando mais um aí que vai agregar com a gente aí. E eu posso dar um adendo aí? Opa! Tudo macaco velho. Principalmente os do ciclismo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente não falou lá atrás, né? A nossa equipe ela é muito antiga, né? Sim, é verdade. O professor que dá aula menos tempo de ciclismo aí tem por baixo pelo menos uns 10 anos de conhecimento no ciclismo indoor. Legal. Então a experiência que a gente traz... Mais, né? Ah, não, você já eu tenho 20. 20. Mas acho que o Wagner 15, acho que é o mais 15, molecão. Mas tá tudo novinho, né? Tudo novinho. Mas novinho, porém já velho de carreira, né? Sim, já velho de carreira. A gente de não vez em começou quando... a dar aula ontem, né? A gente já macaco velho. De vez em quando surgem umas fotos assim, antigas, Nossa, que tem eles assim no grupo nosso lá. Primeiro você começa. Não, umas fotos deles tudo treinando lá atrás. Descabelado, lá, esquisito, senhora. começando a dar aula. São de guerra. O tempo ajuda muita gente, né? Graças a Deus. Graças a Deus nós estamos como vinho, né? Cada vez. E Ulisses, eu tenho muita gente aí que reclama pra mim, que fala que não tem horário para treinar. Quais são os horários ali? Eu treino no horário das 6h10, salvo engano tem alguma coisa de 30 minutos. Quais são os horários?
Tem de sábado, domingo? Como que é ali a Beach? Olha, tem horário todo dia. Quem tá reclamando não viu a agenda. É de segunda a Não segunda. é reclamando que dos alunos não, porque os alunos sabem que tem. Sim. É colegas meus que falam, qual Não que é tem o horário que horário. treina? Eu falo, cara, tem não todo tem dia horário. tem aula lá. Das 6 Vamos da lá. manhã. E de sábado e domingo, às vezes tem 2 aulas, né? Sim, tem 2 aulas. Nós temos segunda, quarta... Bom, vou falar assim, os horários que a gente tem. 6h10 da manhã, terça e quinta. Treino bem top. 7h10 da manhã, segunda, quarta e sexta. 7h30 da manhã, terça e quinta, após as 6h10. Se um dia você quiser dobrar a aula, dá pra Sim, dobrar a aula. Verdade. Aí nós Fica a temos de segunda e quarta às 11 da manhã. Talvez vai abrir de sexta-feira também. A gente está estudando para ver se a gente acha um público ali para poder abrir. Aí nós temos de segunda, quarta e sexta aula express de 30 minutos. Tá. Fala das 11. Às 11 eu já falei, né? Falei. Preste atenção. Segunda e quarta e vai talvez abrir na sexta. Tá. Às 5h30 tem a express de segunda, quarta e sexta. Você dá de... Meia hora. É de quarta, né? Quarta. Wagner. Tem a Karen da de quarta-feira. Aí tem às 5h15 da tarde, aula normal de 45 minutos com a Luana de terça e quinta. Às 18h30, todos os dias. Tá? E de sábado e domingo, temos às 7h30 da manhã Sim. e às 9 da manhã. Sim. Tá? Então, assim, tem todos os dias. Muita gente fala assim, não vai ter horário tal. Eu consigo abrir o horário que quiser. A única coisa é que eu preciso de um mínimo de pessoas. Sim, os alunos. Conseguiu ali, eu falo para todo mundo, você tá com vontade? Junta aí mais uns... Eu preciso de uns 10 alunos ali, metade da sala. Sim. Eu abro essa aula, sem problema nenhum. Procuro o professor que tenha disponibilidade nesse horário e abro essa aula. Sim. Tá? Então, assim, tem horário para todo mundo. Correto. É mesmo. Ulisses, agora vamos falar de festa. Eu tô sabendo que vai ter uma festa de aniversário da Beach. Me conta tudo, data, horário, como Vamos que lá, vai local. ser, local. Dessa vez vai ser lá na Beat Cycle mesmo. Legal. A gente já fez algumas loucuras aí. Na Euromotors, né? Já fizemos lá na Euromotors, um ano de 6 Nós passamos 6 buzinando. anos. Eu mexi com todo mundo na rua. A única coisa que levar para fora eu acho que foi a única, né? Foi a única que a gente levou, né? Para fora da Beach, foi? Foi, acho que foi. É. Fora, né? Porque tem Fora, no meio da rua. Levar ela para fora foi um desafio muito grande, porque assim, as bikes, elas têm muito sensor, você sabe o valor Sim. dela, né? E mexer com ela para ficar locomovendo e tudo mais é um risco muito grande. Então a gente fez esse ano, foi super legal e tal, mas eu jurei que eu não faria mais fora de lá. É muita responsabilidade com o equipamento. Então o que a gente faz? Joga lá fora, as bikes já fizemos lá fora, né? Montamos um piso lá, um deck, e aí jogamos as bikes. Foi, se eu não me engano, de 5 e de 7 nós fizemos lá fora. Sim, teve 2 lá fora. Esse ano vai ser lá dentro mesmo. Não que não seja algo diferente, nós vamos fazer algo diferente, sim. Porque lá fora nós vamos ter o restante das atividades, né? Que seria a banda, que nós vamos ter tocando lá, os comes e bebes, uns espetinhos, a cervejinha e uma diversão que não vai parar só na aula. A festa vai ser longa. O pessoal pedalando. Uns pessoal pedalam, vai outros bebem, outros Exatamente. comem, outros voltam a pedalar e assim vai. Assim, é uma festa. Vai ser dia 24, agora, no sábado. Começa a partir das 16 horas. Porém, se eu não estou enganado, só tem mais 2 ou 3 lugares. Nós estamos, né? Nós Nós estamos. não, querida. Eu estou. Depois você vai te comprar. Então, tem mais 2 ou Então, 3 mais lugares. 2, já tem. Olha lá. O Gui vai de propósito agora. Eu falei, viu, Karen, pra ele comprar, viu? E nós vamos ter uma novidade. Tá? Então, assim, vai ter algo Tem que spoiler? nunca aconteceu na Beat Vixe, Cycle. eu vou ter que... Eu sou curioso, não vou fazer falta. E eu tô lá dentro. Dá um eu tô spoiler. sabendo agora Nem também. os que nem pra mim professores falou. sabem. Ah, Não, ninguém sabe. Ninguém Nem eu. sabe. Eu tô Não, falando, eu tô aqui não assim, sabe. né? Os únicos que sabem sou eu, a minha esposa e só. Nós... E aqui poderia ter um spoiler Eu pro acho também que a pessoal. gente eu Vou dar um acho. spoiler, mas Eu assim, Eu acho. bem superficial, tá? Tragam amigos para Beat Cycle com o link de indicação.
Vamos abrir, mas ganhar dinheirinho é comigo mesmo. Desconto, Aí sim, então, né? Opa, É por aí. Então, E muito quem bom. estiver presente no aniversário vai ser beneficiado um pouco mais. Top. Ah, que legal. Tá? Então, assim, é uma coisa que já vem de muito tempo que eu tô querendo fazer isso, mas eu não tinha um sistema para poder controlar. Sim. Agora, depois de muita briga, consegui esse sistema e a gente vai conseguir dar esse benefício para o aluno. Então, esse é o spoiler. Tragam muitos indicados com o seu link. Precisa indicar com o link do site. Sim. Tá? Não dá para fazer manual. Se não indicou com o link do site, não tem como ser vinculado ao nome. Tá? Então, acho que... Vamos colocar uma caixinha de pergunta lá, né, Karen, na BitCycle. Vamos pra ver, né? Descobrir isso aí. Pra ver. Podia ter uma Cadê? premiação. Quem acertar, Eu acho. né? Não, É mas uma ideia. eu acho que já dá para entender mais ou Aí menos o também, que né? vai Semana ser. que Só não vai vem. saber exatamente como vai ser, Como mas vai ser ser, legal. né? E, gente, chegamos ao fim. Vai já? Já foi rápido, uma conversa gostosa, né? Muito bom, Nossa, né? foi Muito muito boa, boa. Muito gostoso. Foi muito bom. E sempre a gente deixa aberto ao final, se vocês quiserem mandar algum recado. Aí vocês vão olhar para as câmeras aí e mandam um recado sobre, não só sobre a Bit, mas o que vocês quiserem falar para o nosso público aí. Vou deixar as mulheres primeiro. Bom, vamos lá, né? Eu, como professora e aí, nesse mundo atual, né, a gente está precisando muito fazer atividade física. Então, se você quer começar, se você quer mudar a sua vida, quer realmente durar por bastante tempo, envelhecer de forma saudável, não deixa para amanhã. Independente se for o ciclismo, mas se movimenta. O ciclismo vai te dar uma ferramenta fantástica, mas vamos dizer que ainda não te atenda, não fique parado, porque o nosso mundo, a gente está muito industrializado, com muita coisa, né? Um mundo muito tecnológico. Então, o movimento está sendo importantíssimo na vida das pessoas. Então, se for para a BitCycle, eu garanto que você vai curtir. Se não, não fica parado. Entre em atividade e vamos com tudo. Vamos! Vamos! Vamos. Tem que ter. Eu vou te ajudar então um pouco. Eu vou aproveitar isso que a Karen falou de você se exercitar, de você pensar no seu futuro. E eu não combinei isso com ninguém. Ih, Todos aqueles que estão assistindo a gente que ainda não conhecem a BitCycle, eu vou dar 2 aulas gratuitas, que é o nosso pacote Vem Pra Bit. legal. E o pacote, para você comprar online de graça, você vai usar o cupom BONITO. Aí que você- Olha! Aí sim! Aí você consegue Arrasou. os seus 2 créditos Como no sempre, pacote arrasou. Vem Pra Bit. Tá? Boa. Então não tem como, ó. Vem Pra Bit, pacote com bonito. Bonito. Cupom Olha lá, bonito. vai, podcast. Aí, ó. vai Você assistir. vai conseguir esse... Pulveriza que vale a Pulveriza. pena, né? Então, Aí, pronto, acho que é fechou. isso. Obrigado. Mimila, você tem alguma coisa para falar? Eu queria agradecer a presença deles, que foi pra mim, assim, pela primeira vez estar aqui Pela com primeira vez vocês. estar aqui, Primeira Eu vez. já amei. Primeira vez no Obrigada podcast também. por ter reservado esse espaço de tempo, que hoje a vida é tão corrida, né? Então eu queria agradecer muito vocês. A Sendo gente que vocês meus agradece. alunos é uma honra, com certeza. E é uma satisfação muito grande. E eu queria agradecer a todos vocês por ter a nossa audiência, né? E uma homenagem muito especial. Porque se esse projeto hoje está acontecendo, foi porque várias pessoas me incentivaram lá atrás. E uma amiga em comum nossa, uma vez eu gravei um vídeo, uma brincadeira lá no escritório, ela viu e falou assim, é bonito, começa a falar na mídia, na internet. Então, hoje ela não está mais entre nós, mas Andressa, pernas de ferro, nós sentimos a sua falta e nós te amamos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter me apoiado e todo mundo que você chamava atenção e fez amizade na Bit, você eternamente vai ser lembrado. Com certeza. Gente, muito obrigado. Nossa eterna perna de ferro, né? É. Ela era um vínculo muito grande que a gente perdeu. Graças a Deus deixou isso pro final, porque senão não é coisa que falar mais nada. Eu não ia conseguir mais nada. Agradeço ela também por tudo. Pernas. Muitas Onde coisas ela boas. estiver aí.